Beleza. Beleza, turma. André e Gabriel, né? Cara, então, deixa eu gastar aqui um minutinho recapitulando o que a gente falou na semana passada, tá? Que hoje eu quero olhar mais código e tal. Vamos dar uma olhada nessa coisa de linguagem C aqui. Vou focar mais hoje nisso. Ah, primeira coisa foi, mostrei aqui para vocês a ideia básica de arquitetura do que tem lá, do que tem dentro do hardware que a gente está tratando, tá? E ele é muito parecido com todos os outros hardwares que você vai encontrar por aí, tá? Tem um processador, que é o que de fato a gente vai programar, tá? E tem um monte de outros pedacinhos de hardware aqui que a gente vai chamar de periféricos. E a gente interage por meio desses periféricos, basicamente, tá? Mandando mensagens para eles e recebendo mensagens deles. Tá? Essa é a abstração que eu gosto de pensar, tá? E aí, como é que funciona isso? Lembra que eu mostrei aqui para vocês. Esse CPU, do ponto de vista do processador, ele tá vendo. É como se ele, para ele, tá? Do ponto de vista dele, ele tá conectado numa memória. Porque é a única coisa que ele realmente compreende, tá? É ler alguma coisa de uma memória, interpretar aquilo, executar aquilo e salvar alguma coisa de volta naquela memória. É a única coisa que o processador sabe fazer, tá? É assim, falando grosso modo, tá? Obviamente, cada instrução diferente vai fazer ele assim, fazer com que ele execute uma função ligeiramente diferente. Hora é somar números, hora é fazer uma operação lógica, hora ajustar alguma coisa internamente nele mesmo, tá? Uma informação interna, alguma informação de status. Mas é a única coisa que ele sabe fazer em termos dessas interfaces. Ele só sabe ler alguma coisa de algum lugar, que para ele é uma memória, tá? E ele só sabe escrever alguma coisa em algum lugar que para ele é uma memória, tá? E a interface é muito simples, tá? Quando ele quer escrever alguma coisa, ele passa para essa memória, tá? Um endereço e o dado que ele quer escrever. Quando ele quer ler alguma coisa, ele passa o endereço e ele espera receber um dado, tá? É simples assim. Eu mostrei aqui uma forma de, entre aspas, enganar esse processador para que ele possa conversar com esses periféricos aqui, passar mensagens para eles, tá? É conectar tudo isso aqui no que a gente chama de um barramento. E esse barramento ele tem um controlador, ele tem uma outra maquinazinha que fica olhando os endereços que trafegam por esse, que são acionados aqui pelo processador, tá? Que ele quer se comunicar. E aí ele roteia internamente, ele fala, não, esse endereço aqui eu tenho que então transmitir esses dados ou pegar esses dados que o processador está pedindo ali do Power Management, ou então de um timer, ou então do conversor AD. Ele redireciona o fluxo de dados aqui dentro. Essa é a ideia básica, tá? Isso vai ter influência no que a gente vai fazer no código. Outra coisa que a gente percebeu foi, o processador é o dono do barramento. Ele é o como eu gosto de chamar de mestre, né? Ele é o mestre do barramento. Só ele pode iniciar alguma conversa aqui no barramento. Isso é feito assim para ser uma interface mais simples, muito mais simples, tá? Só que isso gera um problema, que é quando os periféricos querem de alguma forma falar com o processador, tomar essa iniciativa, tá? Eles precisam de algum mecanismo colateral que é de algum mecanismo que não passa pelo barramento. Esse barramento não permite isso. E aí a gente vai ter um mecanismo, tá? Como se fossem umas vias laterais aqui, onde todos esses caras, ou quase todos eles, estão conectados por um segundo caminho diretamente no processador. E aí dentro do processador a gente vai ter um pedaço de hardware que a gente chama de interruption handler, né? Um tratamento de interrupções, tá? Só que essa interface é muito simples, ela é simplesmente um aviso. É como se fosse uma campainha para um módulo desse aqui avisar para o processador. Processador, tem alguma coisa aqui, eu preciso falar com você. Mas ele não obriga o processador. A gente vai ver, tá? Quem decide o que fazer, o que o processador vai fazer com essa informação, tá? É o programador, tá? Se a gente vai atender de fato esse periférico ou não, tá? Vocês vão ver que tem um mecanismo de hardware que permite, que automatiza alguma coisa, mas em última instância quem decide o que fazer é o programador. Mostrei para vocês ainda a interface de uma parte dos pinos desse chip específico que a gente está usando, tá? Importante aqui porque os pinos eles fazem ele tem meio que duas funções, tá? Uma função primeira de proteção desse pino, proteção elétrica, tá? Para coisas que você encostar aqui.
A segunda delas é uma função de conversão entre o mundo lógico, que é o que o nosso programa compreende, é o que o software compreende, tá? E o mundo físico, que é o que está do lado direito aqui, que é o que o hardware compreende. Tá? É o que a gente quer que aconteça no mundo físico. Eu quero que apareça uma tensão elétrica aqui, mensurável, algo que eu possa medir, influenciar diretamente, e ela tem um efeito no mundo físico. Tá? É a interface que também faz a volta. Pega, converte alguma coisa do mundo físico, no caso aqui uma tensão elétrica, tá? Num pino físico, num pedacinho de metal que tem ali dentro, e converte isso, tá, em alguma coisa lógica, em alguma informação lógica, de tal forma que o meu software possa interagir com isso também e receber dados, tá, sentir alguma coisa que está acontecendo do lado de fora. Tá? Esse é o mecanismo mais básico de comunicação, que a gente chama de GPIO, né? GPIO, General Purpose Input Output, tá? Entrada e saída de dados de propósito geral. E a ideia básica é propósito geral, porque eu posso colocar bits para fora e eu posso colocar bits para dentro do meu sistema, tá? E a gente chama de General Purpose porque eu posso fazer isso do jeito que eu quiser, essencialmente. Posso fazer isso para qualquer coisa, tá? Eu não tenho um protocolo amarrado, eu não tenho um sistema de regras muito amarrado para isso, ou alguma coisa mais estruturada, que é o que a gente vai ver depois em sistema de comunicação serial. Que a gente tem um monte de regras que o hardware tem que seguir, o software tem que seguir, para que... E esse monte de regras que eles estão tentando fazer é resolver problemas do mundo real, tá? Problemas de interferência, problemas de ruído, problemas de sincronização, que são problemas que vão acontecer, causados em boa medida por essa interação do software com o mundo físico. Tudo bem? Mostrei para vocês também que naquele barramento lá, tá? Vai existir uma tabela que permite a tradução dos endereços que o hardware está tentando, que o processador está tentando acessar, seja para leitura ou para escrita, para fazer o redirecionamento, tá? E aí uma parte desses endereços é alocada, destinada, reservada para os endereços dos periféricos. Nessa tabela aqui tem um detalhamento do estado no datasheet lá do dispositivo, tá? No caso aqui específico eu vou estar usando hoje aqui para vocês, tá? Os registradores desse periférico aqui, porta P1, tá? Porque é onde está conectado um LED específico que eu quero interagir com ele hoje, tá? Acender e apagar um LEDzinho específico, para vocês entenderem como é que é essa interface aqui do ponto de vista dessa interface hardware, software e hardware, tá? E aí, dentro dessa faixa de endereços aqui, tá? Que estão reservadas para esse periférico específico, eu tenho os endereços específicos de cada registrador, tá? E eu tenho um manual específico lá, que é o Family Guide, tá? Que é esse que está do lado de cá, que vai me descrever... Meu telefone começou a falar comigo aqui. Que vai me descrever cada um daqueles registradores, qual é a função de cada um dos bits, tá? Então, por exemplo, sei lá, esses aqui eles não tem muitas divisões. E aí, Iago, tudo bem? Esse aqui não tem muitas divisões, são registradores razoavelmente simples, tá? Mas depois, em algum momento, eles vão ter um monte de divisãozinha e umas tabelas aqui falando para mim qual o significado de cada bit, o que cada bit significa, tá? Então, o que eu quero olhar com vocês hoje, quero começar olhando esse código aqui, tá? E aí eu quero aproveitar esse código aqui, senão eu vou falar, sei lá, uma hora aqui, agora na sequência, sobre um pedacinho de código que é super simples, que é simplesmente para fazer piscar um LED, tá? Só que aqui, cara, nesse trechinho de código, tem vários e vários conceitos importantes, então eu quero fazer uma leitura disso aqui com vocês, tá? A primeira linha aqui, ela vai, e aí eu vou começar já por ela, tá? É uma linha muito expressiva, por incrível que pareça. Todas as linhas que vocês encontrarem em linguagem C, que elas começam com esse joguinho da velha, elas são uma instrução que a gente vai passar para o pré-processador. E aí lembra disso também, expliquei para vocês na semana passada, o caminho que o código faz, tá? O código-fonte faz no pipeline de compilação. Primeiro eu escrevo meu código-fonte, ele vai ser processado por uma ferramenta que a gente chama de pré-processador. E o que essa ferramenta faz, essencialmente, é copiar e colar ou procurar padrões no seu código e substituir texto. Ela é uma ferramenta de substituição de texto, nada mais do que isso.
Terminado o trabalho dessa ferramenta, você vai ter um outro código-fonte que ainda é texto, você pode ler, tá? Você pode pegar aqui e ler o texto, só que vai estar bem mais longo o seu código, só isso. Isso vai ser, de fato, compilado pelo compilador. O compilador ele vai pegar cada uma dessas construções aqui e vai produzir, de fato, código de máquina. Tá? Só que ele produz código de máquina de uma forma, eu vou chamar de uma forma genérica. Aqui o C, hoje em dia, seria considerado quase como uma linguagem assembly, assim, tá? Você lida muito diretamente com a memória da máquina, ou o modelo, e aí lembra naquela conversa também da semana passada. A máquina abstrata, que dá o significado desta linguagem específica, tá? Ela é uma máquina que ela é muito parecida com a máquina física. Tá? Ela tem uma noção de memória, lembra que eu mostrei para vocês, ela tem uma ideia de uma memória, ela vai separar essa memória em duas partes, e ela vai escolher uma parte que a gente vai chamar de heap, para guardar variáveis como se fossem temporárias do meu sistema, tá? Do meu software. Ela vai montar uma outra estrutura de dados que a gente vai chamar de pilha dentro dessa memória, que vai me permitir ficar indo e voltando dentro do meu código e guardando informações para eu sempre saber de onde eu vim, para onde eu tenho que voltar quando eu terminar uma determinada tarefa. Tá? Isso tudo o compilador vai construir isso. Vai construir isso lá na background lá para você, vai embutir isso aí no teu software. Tá? Mas esse gerenciamento de memória ele é bastante manual. Tudo bem? E ele expõe muito aqui, vocês vão ver, essa linguagem C, ele expõe muito essa arquitetura de memória, especificamente, tá? Uma ideia de ter uma heap e uma stack. E expõe para mim uma memória, vocês vão ver aqui, tá? Que acaba sendo um grau de abstração razoavelmente baixo comparado com um monte de linguagens que são acostumadas aí, tipo o Ruby lá, que faz gerenciamento automático de memória, tipo o JavaScript, que faz gerenciamento automático de memória. Assim, para você não interessa onde que alguma coisa vai estar guardada uma variável. Você bota uma informação lá. A única coisa que interessa para você é ter um nome para se referenciar para ela. E pronto, tá? Aqui vai ter esse mesmo mecanismo. Vou ter as variáveis, por exemplo, tá? Quando eu faço aqui i igual a 60 mil. O que eu estou fazendo eu tenho em algum lugar uma variável que eu chamei de i, e aí eu declarei ela em algum lugar aqui, tá? Em C, eu sempre preciso declarar a existência das minhas variáveis antes de utilizá-las, tá? E o que a gente vai chamar de declarar é dizer, olha, compilador, eu vou, a partir deste momento aqui, a partir dessa linha, dentro deste escopo onde eu estou, eu vou utilizar como referência um nome, que eu estou chamando aqui, por exemplo, nessa linha que está marcada aqui em linha 12, um nome que eu vou chamando de i, e os bits que eu vou guardar aqui dentro, eles precisam ser interpretados de acordo com um determinado tipo, tá? Que é essa parte do que está escrito aqui. E aí, esses tipos em C, eles são razoavelmente primitivos, tá? Eu vou ter essencialmente os tipos inteiros, int, long, int e long, basicamente. Esses tipos, por padrão, eles são com sinal, são tipos numéricos, né? Eles são interpretados como números com sinal, complemento de 2 lá dentro da máquina, mas isso é um detalhe, tá? Mas eles podem ser sem sinal, unsigned, e aqui eu estou falando explicitamente que eu quero uma variável que será interpretada como um número sem sinal, tá? Essa coisa importante. E eu posso dizer algumas outras características dessa variável. Nesse meu caso aqui eu estou chamando de volatile, porque eu estou tentando falar para o processador, olha, volatile quer dizer o seguinte, processador, essa variável, existe alguma coisa fora do meu software, alguma coisa que você não consegue ver, porque está fora do software, está fora do escopo do software, que pode modificar o conteúdo dessa variável aí. Tá? Pode ir lá na memória e mexer sem que você perceba, porque isso aconteceu fora, tá, do escopo do software inteiro que a gente está tratando aqui. Tá? Esse é o tipo caso de quando a gente vai fazer alguma interação lá com um módulo de, sei lá, um módulo de hardware e ele vai contar alguma coisa. Ele está o tempo todo modificando o valor de uma variável para mim. Eu posso lá acessar e pegar o valor da contagem dele. Tá? Só que perceba que essa contagem ela acontece fora do escopo de visibilidade do software. É o hardware que está fazendo lá. Só que isso acaba se refletindo no software. Por quê? Porque na hora que eu leio a variável,
tá? Na hora que eu acesso aquela memória. E aí o meu software está tendo acesso àquela memória para ver o valor da variável, eu via uma mudança. Só que o meu software nunca, em nenhum momento eu falei no meu software, muda o valor desse número aí. Isso nunca aconteceu, tá? É bastante comum isso quando a gente está tratando baixo nível aqui em hardware. Vocês vão ver bastante essas palavras-chave volatile, tá? Isso aqui na prática, o que vai acontecer é que vai impedir alguns tipos de otimização que o seu compilador normalmente faria, tá? Então, isso é o que está acontecendo aqui, tá? Então, primeira coisa de linguagem C, preciso declarar as minhas variáveis antes de utilizá-las, tá? Se eu nunca declarar a minha variável aqui, se eu comentar essa linha aqui, por exemplo, tá? E tentar compilar meu programa, ele está falando aqui para mim, ó, compilação falhou. Ele está falando para mim, ó, que o identifier i, o número i, está indefinido. Ele não sabe o que é isso, tá? Alguns detalhes, aí eu vou deixar para esses mais detalhes assim de coisinha que são fáceis de ir pegando, tá? De ser, para vocês estudando sozinhos. Vou tentar ir mais rápido para as coisas que normalmente vocês não vão achar não vão achar fácil, nem na internet, nem num bom livro, tá? Eu posso imediatamente durante a declaração dela já atribuir um valor, que a gente vai chamar esse tipo de construção aqui de inicialização de uma variável, tá? Completamente válida, e aí vocês verem aqui, ó, não tive nenhum erro, parada compilou, produziu o código. É absolutamente equivalente ao que eu tinha feito aqui, né? De declarar e depois atribuir o valor uma primeira vez. Absolutamente indiferente isso, tá? Aí vai depender um pouco de estilo de cada empresa, de cada programador. Eu pessoalmente, tá? Eu sou um pouco mais das antigas. Eu declaro todas as minhas variáveis, ou pelo menos a maior parte das minhas variáveis no início do escopo onde eu vou utilizar elas. E aí depois eu trato de fazer inicialização. Exceto se fizer muito sentido, naquele momento eu já inicializar, tá? Mas normalmente eu mesmo trato dessas duas coisas separadas. Enfim, aí é uma questão de estilo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que é, aí já sendo rápido, porque vocês já estão mais ou menos familiarizados com isso. Eu vou ter em C os mesmos tipos de estrutura de repetição e de seleção que vocês estão acostumados, tá? No caso aqui em C, a gente tem pelo menos duas estruturas de repetição, tá? A primeira delas é o for, que ele vai ficar repetindo alguma coisa enquanto uma determinada condição for falsa ou verdadeira, tá? Enquanto uma determinada condição não se concretizar. O for ele tem que receber obrigatoriamente 3 parâmetros aqui dentro dos parênteses, tá? Por isso que você vê que eu não passei nada, tá? Mas obrigatoriamente eu estou passando nada, nada e nada, como se fosse isso. Mas o primeiro parâmetro é onde eu utilizo para inicializar a variável que vai controlar o laço, tá? Um contador, eu poderia ter feito alguma coisa tipo assim, unsigned int counter igual a 0, por exemplo. Poderia ter usado aqui para declarar e inicializar uma variável. Essa sintaxe aqui já é de um C um pouco mais moderninho, tá? Que permite a declaração da variável aqui dentro. Se você estiver tratando, às vezes, de um compilador um pouco mais antigo, você precisa, fora do laço, int counter, fora do laço, declarar a variável, em algum compilador um pouco mais antigo, e aí você usa o primeiro espaço do for para inicializar a variável, tá? Vai inicializar a variável ali. Mas eu acho que nesse compilador da Texas aqui já é meio que indiferente a isso. A segunda campo aqui do for, o segundo parâmetro que você precisa passar para ele, é a condição que vai ser avaliada a cada vez para decidir se ele vai executar o laço, mais uma iteração do laço, ou se ele vai sair, tá, do laço. Então eu posso falar aqui, sei lá, counter menor do que 50, sei lá. O que eu estou falando para ele é, cara, enquanto essa condição aí não acontecer, você executa essa coisa, por exemplo. Perdão, enquanto essa condição aí for verdadeira, enquanto essa condição aí for falsa, você continua executando esse laço. Então, imagina aqui, se eu quisesse executar alguma coisa 50 vezes, tá? Eu faria alguma coisa nesse sentido. Começa uma variável ali com 0, falo para ele, ó, enquanto essa variável não chegar em 50, e aí eu vou contando
incrementando isso, mas enquanto chegar a 50, você continua executando. Quando chegar no 50, quando for maior ou igual a 50, aquela variável ali, você sai do laço, termina o laço, tá? Então, por exemplo. E aqui o último parâmetro é algum comando de incremento de controle desse counter. Então, por exemplo, é bastante comum, vocês veem, é simplesmente uma coisa assim, counter mais, que é para poder incrementar. Na hora que terminar o loop, ele vai olhar de novo e falar assim, beleza, vou incrementar esse counter aqui, será 0. Na hora primeira passada é 0, eu vou executar tudo aquilo uma vez. Na hora que ele volta para avaliar o loop, ele incrementa o counter, agora o counter é 1, ele checa a condição. É maior que 50? Não, então vou executar isso de novo. E aí ele fica nessa coisa até que aquela condição seja verdadeira, tá? Se eu não falar nada para ele, por exemplo, foi o que eu fiz aqui, certo? Se eu não falar nada para ele, tá? Quer dizer que ele simplesmente não vai considerar aquela informação na hora de decidir o que fazer. Então, já fica bem claro que o que eu estou tentando fazer aqui é um laço infinito. E por que infinito? Porque a condição que está do lado de cá, ó, ela nunca vai ser verdadeira. Não tem nada aqui para ser avaliado. Lembra que no C, tá? Ele parte do pressuposto que o 0 é o falso e o resto tudo é verdadeiro, né? Então, assim, mas quando eu não passo nada aqui para ele no laço, ele simplesmente vai olhar e falar, cara, eu tenho que ficar sempre repetindo aqui porque eu não consigo sair do laço. Eu não tenho nenhuma condição de parada, tá? E aí, isso é uma coisa que normalmente quando você prende a programa a primeira vez, alguém fala para você que o laço infinito é uma coisa completamente indesejada, é um erro, tá? Aqui pra gente, vocês vão ver que o laço infinito é uma coisa absolutamente natural, tá? E o meu programa normalmente vai se estruturar em duas fases, tá? Uma fase de setup, que é logo que eu ligo, eu preciso configurar minha máquina inteira. Isso é o que acontece no telefone de vocês, é o que acontece no computador de vocês, no tablet de vocês. Você liga a parada, ele fica um tempo lá fazendo alguma coisa. Ele, inclusive, sei lá, quando eu ligo meu telefone, ele desenha uma coisinha assim na tela, bonitinha, e fica lá um tempo, cara. Ele tá fazendo alguma coisa, tá? Às vezes tem um movimento, uma animaçãozinha pra te mostrar que ele tá fazendo alguma coisa, mas ele, cara, ali ele tá se configurando. E depois ele para. E aí ele vai para uma condição normal onde ele fica sempre fazendo a mesma função dele. Fica de olho aí se alguém encostou na tela, se encostou na tela faz isso, faz aquilo, decide o que fazer, e ele tá sempre monitorando alguma coisa, tá? É muito comum alguma coisa entrar num loop infinito aqui para poder ficar o tempo todo funcionando, basicamente, tá? Então, se estamos embarcados, vocês vão ver que basicamente é um grande... o software normalmente tem essas duas fases aqui, uma fase de setup, de inicialização, e um loop infinito onde vai acontecer toda a lógica do negócio, tá? É bastante comum em programação que estamos embarcados. Seguindo. A outra estrutura de repetição é o while, tá? Que vocês também estão acostumados, pelo que eu vi lá, tem Ruby, tem outras linguagens, tá? É muito parecido porque todo mundo copiou isso aqui do C, tá? Então, meio que é muito parecido. No C aqui vai ser alguma coisa assim. Deixa eu comentar essa linha. O while, ele vai ficar enquanto tal condição for verdadeira, tá? Enquanto alguma determinada condição for verdadeira, que eu estou passando aqui, executa o que tiver dentro do bloquinho do escopo dessa coisa aqui. Simples assim, tá? Então ele fica repetindo, e aí você aqui dentro é responsável por fazer, sei lá, um incremento ou decremento, alguma coisa aqui dentro para ter em algum momento parar, tá? Que aquela condição ali de parada seja verdadeira e ele para, tá? Tem uma construção alternativa, que alguns livros vão classificar como uma coisa diferente, para mim é meio que igual, tá? Mas tem uma palavra-chave diferente, que é o do while, tá? O que ele faz é inverter o escopo tipo assim, a ordem do escopo do while, tudo bem? Enquanto que no while eu checo a minha condição, e aí se a condição de parada não for atendida, eu entro no meu escopo, executo ela uma vez e volto para verificar a minha condição de parada, tá? No do while eu faço o contrário, eu executo o meu escopo aqui, a minha computação, uma vez, e aí no final dela eu verifico se a minha condição de parada foi atendida ou não. Se ela não foi atendida, eu volto para o começo do meu escopo e executo de novo, tá? Mas repare que basicamente o do while me garante que eu vou executar a minha computação no mínimo uma vez, enquanto o while não me garante nada. Pode ser que eu entre no while, a minha condição de parada já é verdadeira, eu já saio direto sem executar nada que está dentro do while,
tá? É simplesmente isso. Essa é a única diferença. Vocês vão ver que do while em hardware é razoavelmente comum. Razoavelmente comum de querer executar, fazer alguma coisa pelo menos uma vez, e aí depois ficar verificando se é para eu repetir aquela operação ou não, tá? Então vocês vão encontrar do while com uma certa frequência. O que meu laço está fazendo aqui, tá? Repare que eu estou fazendo, esquece a inicialização por enquanto, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, porque essa inicialização aqui tem um pouco mais de complexidade. O que está acontecendo aqui então? Estou sempre repetindo essa operação. Que operação é essa? Eu estou usando, no meu caso aqui, um ponteiro. Por enquanto, é simplesmente uma variável. Por enquanto, simplesmente vai ser uma mágica que me permite ir lá no meu registrador específico dentro do meu módulo de I/O. Mas eu vou melhorar essa mágica, eu vou dizer como é que essa mágica é feita, tá? Mas por enquanto é simplesmente uma variável que, quando eu escrevo nela, ele garante para mim que eu vou pegar... Cadê a minha apresentação? Ele garante para mim, tá? Que eu vou acessar minha memória. E aí eu vou entrar, ó, nessa faixinha dos periféricos, nessa faixinha específica do porta 1 que eu tô querendo aqui, no meu caso aqui, P1 Alt, nesse registrador específico, que está no endereço que é 0202. Tá? Por enquanto, tem uma mágica acontecendo que me garante. Ó, uma variável. Quando eu escrevo nela, eu estou escrevendo nesse endereço específico da memória. Quando eu leio dessa variável, eu estou acessando e lendo desse endereço específico de memória. E aí, por isso que eu falei, o gerenciamento de memória em C normalmente é muito mais baixo nível, é muito mais manual. Aqui eu não estou simplesmente preocupado em ter uma variável e eu guardo minha informação. Aqui eu preciso que a minha informação seja guardada num endereço específico da minha memória. Né? Eu preciso de mais, eu preciso que o meu software tenha mais garantias sobre o que está acontecendo aqui. Tá? E aí vou mostrar um pouco no futuro como é que faz isso. Mas por enquanto vamos pensar que é simplesmente uma variável que está fazendo isso. Tá? Depois, inclusive, eu vou melhorar a sintaxe disso aqui, porque não vai ter essa estrelinha e tal, não sei o quê. Tá? Mas olha o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo uma... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu escrever assim, que seria algo que vocês estariam mais acostumados. O igual é uma primeira coisa que eu preciso falar aqui em C, mas é meio que, vocês vão ver que é muito natural, mas tem que ter atenção com isso aqui, porque agora a gente está mexendo bem baixo na memória, tá? Então, em algum momento pode dar um chabu, um detalhe, né? O igual em C, ele tem dois significados, tá? Ele é o operador, ele é um operador, ele é sintático, que ele vai me permitir acessar a memória, tá? Acesso à memória. Ele é o operador de acesso à memória, aqui em C, tá? Como que ele é e acesso, quando eu digo acesso à memória, tá? São duas operações, né? Leitura, escrita, read e write, tá? Toda vez que eu tiver alguma coisa do lado direito do igual, eu potencialmente estou fazendo um acesso de leitura numa memória, numa posição de memória, tá? Por exemplo aqui, esse P1 Alt aqui, como eu disse para vocês, por enquanto vamos interpretar como uma variável comum. Tem algum lugar na memória, tem esse nome, e em algum momento eu quero ler ou eu quero escrever. O fato dele aparecer do lado direito fala para o compilador, olha, compilador, você precisa gerar código de tal forma que o processador vá nessa posição de memória, nesse endereço específico, e leia o dado que está ali. Tá? Repare que é isso que vai acontecer quando a variável estiver do lado direito do igual. Tá? Pode ter até mais coisas, porque pode ser que eu esteja lendo, eu quero combinar e fazer algum tipo de computação, e aí depois guardar o resultado disso em outro lugar, fazer uma escrita. Tá? Mas, potencialmente, no lado direito é o lugar onde ficam as leituras. No lado esquerdo, quando aparecem as variáveis, é onde potencialmente eu estou fazendo as escritas. Tá? Do lado esquerdo do igual. Tudo bem? Aqui a sintaxe é normalmente bem secona, tá? Não tem muita confusão em relação, muitas facilidades em relação a linguagens um pouco mais moderninhas, não, tá? É tipo assim, do lado esquerdo aqui só pode aparecer o nome de uma variável, do lado direito pode aparecer ou não nomes de variáveis, tá?
E elas podem estar combinadas com computações, por exemplo aqui, que é o caso de um operador lógico aqui, já vou explicar para vocês o que ele faz, tá? Mas o igual, comecem a ler o igual aqui em C como o operador de acesso à memória. Eu vou ler o que está à direita desse operador e eu vou escrever naquilo que estiver à esquerda do meu operador, tá? Aqui não tem facilidades do tipo, sei lá, como vocês fazem lá em JavaScript às vezes, tipo, sei lá, fazer alguma coisa assim, tipo assim, né? A, B, C igual a, sei lá, A, B, C, ou alguma coisa do gênero, assim, para meio que já fazer várias, meio que a leitura de um vetor ali, acesso, desconstrução da parada e gravar várias informações, tá? Você está fazendo várias leituras e várias escritas numa linha só. Aqui não tem essas facilidades, é um pouquinho mais seco mesmo o negócio, tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tá de boa? Então vamos seguir. Oi. Como tem aumentar a fonte. Agora eu nunca achei. Oh, caramba, não é isso que eu quero. Zoom, view. Em algum lugar aqui tem editor. Zoom in. Comand mais. Mas tipo assim, tá lá dizendo que o atalho mas quando eu clico não funciona. Zoom in. Acho que esse tamanho tá melhor, né? Eu não consigo mudar. Eu nunca achei onde mudar o da interface aqui, mas por enquanto não vai ser importante pra gente. Então, beleza. Então vamos lá, seguindo. Sim. Mas eu vou melhorar isso aqui. Tá, a pergunta é, se tem uma vantagem em fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, com os ponteiros explicitamente, ou em vez de usar os defines que estão no MSP400. Tem uma vantagem que fica mais complicado, só isso. Mas eu tô fazendo assim explicitamente no começo, que é para mostrar para vocês, conseguir explicar os ponteiros, tá? O uso dos ponteiros, a coisa toda, porque vocês vão eventualmente usar ponteiros e ter que fazer os seus próprios ponteiros para construir estruturas de dados, e ponteiro é o assunto mais complexo que tem em linguagem C. Então, prefiro já deixar explícito. Obviamente, depois a gente vai olhar lá, tem umas macros que já deixam esse negócio um pouco mais bonitinho, tá? Abstrai um pouquinho. Mas é importante conseguir usar os ponteiros. Beleza? Beleza. Seguindo aqui então. Em C, repare que o que está acontecendo aqui, essa linha aqui, vocês já estão meio que acostumados, já são tão novatos. A primeira vez que eu falo, quem está aprendendo a programar, isso aqui é estranho, tá? Como é que eu vou guardar no P1 alguma coisa que eu preciso do próprio P1 para calcular? Mas para vocês isso é bem natural de falar assim, cara, primeiro eu vou ler o que está acontecendo no P1, eu vou usar a informação que está nele lá para fazer essa conta aqui, o resultado disso vai ser guardado aqui. Você já tem na sua cabeça que vai acontecer uma sequência de operações aqui dentro. Tá? E aí a tarefa do compilador é construir o código que gera essa sequência para vocês. O código de máquina que vai gerar essa sequência. Tá? Aqui em C, essa construção aqui, do jeito que está aqui, tá? Eu ler o valor de alguma variável, de alguma posição na memória lá. Tá? Mesmo que eu sabendo ou não sabendo o endereço, não importa. Eu vou ler lá numa variável, eu vou usar essa variável para alguma coisa, eu vou atualizar o valor da variável. Isso aqui é uma operação tão comum que em C tem uma sintaxe para simplificar um pouco isso, tá? Em vez de eu escrever o nome da variável dos dois lados aqui da igualdade, eu posso eliminar isso daqui e aí a minha operação fica assim, tá? Isso aí é sinônimo da sintaxe que estava antes. Então, extremamente comum, se acostumem com isso, tá? Quando que não dá para fazer isso? Quando eu estou usando funções. Tá? Aqui, os meus operadores eles são uns bichos meio primitivos. Tá? Eles não são exatamente funções como a gente está acostumado. Mas
Para todos os operadores básicos, essa sintaxe aqui, praticamente todos eles, essa sintaxe aqui vai funcionar, tá? Aí aqui, do lado de cá, todos aqueles os operadores são os que vocês estão basicamente acostumados com qualquer linguagem, tá? Porque todo mundo meio que copiou do C, tá? Veio antes, essa linguagem que veio antes. Então, a soma é mais, a subtração é menos, a multiplicação é o asterisco e a divisão é uma barrinha, tá? É exatamente como vocês estão acostumados. Tem operação de módulo, que tem operação de módulo? Agora eu fiquei na dúvida, mas se tiver operação de módulo é porcentagem, tá? E aí eu tenho operações lógicas, essas aqui são que a gente vai classificar como aritméticas. Eu tenho operações lógicas, tá? Que operam nos bits. E aqui nas operações lógicas eu tenho dois tipos de operação lógica, tá? Eu tenho a operação bit a bit, que a gente vai chamar, e eu tenho a operação que acontece em cima de palavras inteiras, tá? As operações são o e lógico, o ou lógico, que é a barra em pé, o not, que é... Gente, como é que chama isso aqui? A exclamação. E eu tenho o ou exclusivo, que é o chapeuzinho circunflexo, tá? Eu só vou precisar olhar uma dúvida aqui, porque eu acho que tem o till também. Mas enfim, depois é detalhe. E eu tenho versões desses caras aqui, tá? Esses caras aqui são os operadores bit a bit. Uma pequena dúvida que eu vou verificar depois a exclamação. Mas esses caras são operações bit a bit. O que quer dizer isso? Tá? Imagina que eu tenho aqui um int e lá dentro da memória, imagina que nessa arquitetura, esse int seja representado por uma palavra de 8 bits. Por exemplo, eu não sei dizer qual o tamanho. E esse é um negócio do C. O tamanho em bits do int não é padronizado. Cada arquitetura vai dizer, nessa arquitetura o int tem esse tamanho aqui. Nessa arquitetura o long vai ter esse tamanho aqui. Nessa arquitetura o double vai ter esse tamanho aqui. Isso não é padronizado. Então, você precisa ler lá no manual da sua arquitetura o que ela vai interpretar. Nessa daqui o int é de 16 bits. Eu sei disso, mas vamos fingir que seja de 8, para não precisar desenhar tanta coisa. Esses operadores aqui, o que eles vão fazer eles vão fazer essa operação aqui bit a bit. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 01, 01, 01 guardado num lugar aí, qualquer. E eu tenho, sei lá, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Sei lá, duas sequências de bits aqui. Tá? E aí eu peço para fazer essa operação de e lógica. O que ele vai fazer? Ele vai olhar bit a bit. 0 e 1. 0 e 1 é 0. 1 e 1. 1 e 1 é 1. 0 e 0. 0 e 0 é 0. 1 e 0 é 0. 0 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. E aí esse aqui será o resultado dela. Repare que isso aqui pode acontecer mesmo que os meus tipos tenham sido declarados como tipos numéricos. Tá? Então, eu posso ter muito bem falado assim, int, sei lá, x é igual a, sei lá, vou dar um número aqui qualquer. Int x igual a 10, int y igual a 5, e pedir para fazer a operação entre x e y. Apesar de que minha letra está bem feia aqui. O que ele vai fazer? Ele vai lá pegar, caramba, vou ter que escrever os bits do 10, que é isso que já está lá. Ele vai lá na memória, pega os bits, não vai interpretar isso como número, vai simplesmente olhar um monte de bit, vai pegar o y, não vai interpretar como número, simplesmente vou olhar que é um monte de bit, vai fazer a operação bit a bit aqui, tá? E se eu estiver guardando isso aqui numa variável int, por exemplo, ó, int z é igual ao resultado dessa conta aqui, tá? Ele vai produzir esses bits e vai guardar isso. E aí depois, se eu for usar isso, isso vai ser interpretado como número. Pode ser interpretado como número, tá? Então os tipos aqui em C, eles têm muito a ver com o tamanho e a forma de guardar esses bits na memória, e tem pouco a ver com a interpretação desses bits, tá? É uma linguagem que eu chamaria hoje, mas não é uma nomenclatura padrão, mas eu chamaria de uma linguagem unsafe, né? Ela não é type safe, assim, tipo, ela não me impede de, sei lá, somar coisas de tipos diferentes, tá? Porque no fundo, o que está acontecendo são só essas operações bit a bit aqui que estão acontecendo aqui embaixo, tá?
Esses são os operadores lógicos bit a bit. Eu tenho operadores lógicos que eles operam no nível de palavras, tá? Que são o E comercial com 2 Ezinhos, e o OU com 2 assim, e a exclamação que é a negação, tá? Eu desconheço ou exclusivo desse jeito aqui. Eu não vou afirmar completamente que não existe, mas eu desconheço, pelo menos eu nunca usei, tá? E por isso que eu tô chamando atenção para esse cara aqui, porque eu não me lembro se a sintaxe dele é com o exclamação ou se é com um till, tá? Mas depois eu checo isso. É till, né? Tá, então é o till aqui, tá? Mas é a negação bit a bit, tá? É pegar um bit e flipar ele, tá? Beleza, seguindo aqui. Esses caras, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a operação lógica também, tá? Zero, assim, só que ele interpreta a coisa num nível, em vez de 0 e 1, 0 e 1, que é o que eu fiz ali, coluna por coluna, ele vai pegar e ter uma noção um pouco mais abstrata do que é verdadeiro e o que é falso. Em C, tá? Ele vai partir do pressuposto que o 0 é o falso, o 0, a sequência 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0, tudo 0, tá? O 0, essa noção aqui. Em C, 0 é o sinônimo de falso, e tudo que não for 0, eu vou marcar assim, tal. Tudo que não for 0 é o verdadeiro. É verdadeiro, tá? Então, qualquer outra coisa que não seja 0 vai ser interpretado como verdadeiro. E aí, essa vai ser a interpretação utilizada nesses operadores aqui. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Tudo bem, gente? Tem alguns detalhes aqui de short circuit, blá, blá, mas enfim, isso já começa a ser menos importante. Depois a gente vai vendo nos códigos de vocês aí, vou entrando em mais detalhes, tá? Beleza. Segunda coisa, e por que eu tô falando disso, tá? Não só por causa dos operadores, porque esse tipo de construção aqui, usando esse carinha, ela tem uma interpretação que é mais abstrata e é muito mais interessante. Porque você pode pensar, eu tô fazendo ou exclusivo entre o conteúdo que tiver aqui nessa variável e esse número, e essa sequência de bits, e eu tô guardando o resultado desse ou exclusivo aqui. Repare que essa é uma interpretação bem baixo nível. Eu tô olhando bit a bit que tá acontecendo. Eu tô tentando raciocinar bit a bit. Mas esse cara aqui, o ou exclusivo, o ou bit a bit e o e bit a bit, eles têm uma outra interpretação muito mais abstrata e muito mais útil, muito mais interessante, que é a seguinte, tá? Eu vou olhar aqui a tabela verdade, vou construir a tabela verdade das 3 operações, tá? Então, imagina que eu tenho aqui A e B, 0, 1, 0, 1, 0, opa, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui eu quero colocar A e B. Nessa outra coluna eu quero colocar... tá difícil de escrever isso aqui. Aqui eu quero colocar A ou B. E na última coluna eu quero produzir o A ou exclusivo B. Tá? Então vamos preencher a coluna rapidinho. Não sei se fizer sistema de time, mas é essencialmente ver a convenção. O E vai ser verdadeiro quando os 2 bits forem verdadeiros, tá? Então a tabela é 0, 0, 0, 1. O OU vai ser verdadeiro quando qualquer um dos bits for verdadeiro. Então vai ser 0, 1, 1, 1. E o OU exclusivo vai ser verdadeiro quando somente um bit for verdadeiro. Tá? Então isso quer dizer que aqui é 0, aqui é 1 e 1, e esse aqui é falso, porque os dois são verdadeiros. Tá? E aí eu gostaria que vocês percebessem... o seguinte. Esse truque aqui, entre aspas, um truque, tá? Essa interpretação... Vocês vão... Todo engenheiro de hardware sabe disso aqui, mas não sabe explicar muito bem. Mas olha só o negócio, você pode dividir sempre essa tabela aqui em 2 partes. Bem aqui, nessa coisa. E aí eu vou reler cada uma desses caras aqui, tá? O E lógico, o que ele tá fazendo? Ele tá escrevendo 0, porque repare que o resultado é sempre 0, ou ele tá copiando o valor do bit, tá? Ele tá copiando a variável B. E
para fazer essa interpretação, eu estou entendendo que eu tenho uma entrada de dados, que seria o B aqui, seria como se fosse uma entrada de dados. E essa outra variável, eu estou reinterpretando ela como se fosse uma variável de controle. Então, olha só que é a mesma coisa, tá? Mas eu só estou reinterpretando, só estou fazendo uma releitura. Se a minha entrada de controle na minha caixinha for 0, a operação de E vai fazer o seguinte, ela vai escrever 0. Ela serve para eu escrever zeros em algum lugar. Se minha entrada de controle for 1 no E, né, ela serve para copiar o dado da entrada para a saída. Simplesmente o que ela faz. Então, ela copia ou escreve 0. O E serve para escrever 0 em determinadas posições das minhas palavras, sem bagunçar as outras posições. E aí eu tenho como selecionar qual é a posição onde eu quero colocar o 0, e eu tenho como selecionar onde eu não quero alterar o resultado que já estava lá. É para isso que serve. Para eu modificar alguns bits sem bagunçar os outros bits. Seletivamente escrever 0. Repare que aqui eu não consigo escrever 1. O OU vai servir justamente para eu escrever 1. Por quê? Nessa entrada da tabela aqui, nessa parte da tabela, sempre o resultado é 1, tá? Segue a entrada de controle. E do lado de cá eu estou copiando o dado. Então o OU, nessa interpretação, vai servir para quê? Para eu escrever 1 ou copiar o bit que já estava lá, não bagunçar o bit que já estava lá. E o OU exclusivo? O OU exclusivo, ora ele vai servir para copiar, ora ele vai servir para fazer flipar o bit, né? Trocar 1 por 0 e 0 por 1. E, sem eu precisar saber, se tinha 0, eu vou flipar lá. Se tinha 1, eu vou flipar. Sem eu precisar ler o bit, comparar ele com 0 ou com 1, e aí fazer um if else, né? Sem precisar fazer isso. Eu simplesmente vou falar, pega esse bit que tá aqui e troca ele. Se ele for 0, vira 1, se ele for 1, vira 0. Numa operação só. Pum. Tá? Que é o resultado da operação lógica. Sem precisar fazer if else, tal, ficar fazendo testes. Tudo bem? Então, essa é a função desses 3 caras aqui. Dessas 3 operações lógicas. E é para isso que elas são mais utilizadas mesmo, tá? Esse cara aqui, escrever 0 seletivamente. Esse cara aqui, tá? Escrever 1 seletivamente. E esse cara aqui, inverter seletivamente. Para isso que servem esses 3 caras. Para eu escrever 0, para eu escrever 1 e para eu inverter o bit que estiver lá, sem precisar ficar nem lendo o bit, tá? Como é que eu uso isso na prática? Como é que isso aparece no nosso código, tá? Vamos lá. Imagina que em algum momento... o que eu estou tentando fazer aqui, tá? Lembra lá, o P1dir é uma variável de 8 bits. É uma variável de 8 bits. Onde cada bit desse cara aqui é P1dir. Onde cada bit desse cara aqui controla um pino físico no meu controlador. Isso quer dizer que esse bit controla um terminalzinho metálico físico. Qual é a coisa lá? Se tiver um 0 aqui, aparece 0 volts lá. Se tiver um 1 nessa posição aqui, aparece 3 volts lá. Tá? E aí, é bastante comum, às vezes, eu querer mudar o que está acontecendo em um bit sem mexer nos outros, porque os outros podem estar controlando várias outras coisas, potencialmente, tá? Então, é extremamente comum eu querer mexer um bit só, por exemplo, aqui nesse caso, alterar um bit sem bagunçar os outros bits que já estão lá. Porque bagunçar os outros bits quer dizer que, eventualmente, eu vou ligar ou desligar alguma coisa que não deveria estar sendo alterada, tá? Como é que eu faço, então, para alterar, nesse caso aqui, ó, só o último bit, sem me preocupar com o que tem aqui. Eu vou marcar, inclusive, X, para indicar que eu não sei o que tem ali, tá? Um don't care, né? Não me interessa o que tem ali. A única coisa que me interessa é eu mexer nesse bit aqui, se tinha um 0, eu quero botar 1, se tinha 1, eu quero botar 0, ou enfim, sem bagunçar os outros. O que eu faço, então? Eu pego aqui o P1dir. Opa. Eu pego esse cara aí, X. Eu venho aqui, eu vou fazer alguma operação lógica com o que eu vou chamar de máscara, tá? A máscara é a outra palavra que eu vou utilizar para selecionar qual é o bit que vai ser alterado.
tá? E aí, essa máscara, repare que ela depende de qual operação eu quero fazer. Então, vamos por partes. Imagina que eu quero chegar lá e apagar um LED que está ligado naquela saída ali, sem bagunçar os outros bits. Então, se eu quero apagar, eu vou querer escrever um 0. Então, eu preciso fazer E 0. Para escrever 0, eu preciso botar um 0 aqui, tá? Porque aí vai me garantir que na saída vai ter um 0 nessa posição. E para copiar os outros bits, eu preciso passar o valor 1. Então, repare que eu preciso passar esse cara aqui. O que tinha aqui no X, que não sei o que é, mas independente do que tiver aqui, vai ser simplesmente copiado para o lado de cá. E assim para todas as posições. Tudo bem? Então, repare que eu preciso fazer o E com essa operação. Ou com esse número aí. Se eu quiser escrever um 1 para acender o LED naquela posição ali, tá? Eu venho aqui, eu quero produzir um do lado de cá. Para produzir um, eu preciso fazer o OU. Então, agora minha operação é de OU entre essas duas coisas. E eu vou botar um 1 do lado de cá. Simples assim, tá? O 0 no OU me permite simplesmente copiar as outras colunas. Então, eu vou botar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí eu garanto que isso simplesmente vai copiar. Primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Primeira coisa. Reparem que o número que eu botei aqui no E e no OU, ele é o complemento um do outro, né? Aqui era tudo 0, aqui é tudo 0 e 1 na posição que eu quero alterar, que eu quero afetar. E no E era tudo 1 e 0 na posição onde eu quero afetar. Tá? Um invertido do outro, tá? Primeira coisa a se perceber. Segunda coisa a se perceber é que repare que eu posso, para selecionar um bit específico, ou vai ter sempre vai ter 1 numa posição e 0 em todas as outras, tá? E aí isso vai me dar já alguns números, se eu interpretar esses bits como números, se eu interpretar essa sequência como número. Esse número que está aqui é o número 1, tá? É o número 1. E eu vou interpretar isso aqui já em hexa também, para vocês começarem logo a se acostumar, tá? 0x1. É a mesma coisa, é a mesma sequência de bits, tá? Se eu quiser selecionar para o outro lado, ó, essa posição aqui, eu preciso fazer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Esse número, se eu for ler esse número é o número 2. Em hexa, 0x2. O terceiro bit. Se eu quiser selecionar só o terceiro bit, eu vou usar a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E se eu ler esse número aqui em decimal agora, tá? Esse aqui é o número 4. Em hexa fica x4. Opa! Então repare o padrão que está acontecendo, tá? Para eu selecionar bits individuais, de novo, o nome dessa sequência aqui é máscara, tá? Para eu montar a máscara que seleciona bits individuais, eles vão ser os números em potência de 2, tá? Então eu posso já deixar pré-feito em algum lugar lá, dar nome para essas máscaras, tá? Posso, por exemplo, chamar assim, ó, bit 1, ou sei lá, bit 0, falar que é 0x1. Eu posso vir aqui e chamar ó, de bit 1 e falar que esse número aqui é o 0x2. Bit 2 na terceira posição. Isso aqui vai ter que guardar esse cara. E assim por diante, tá? Faço isso para todos. A gente vai ver que isso aí está escrito já em algum lugar para a gente. Mas eu poderia fazer isso, seria bastante útil. Por quê? Porque em vez do meu código aqui, eu virar e falar assim, faz o log desse negócio com 001, eu poderia simplesmente vir aqui e falar, cara, inverte o bit 0. Eu começo a aumentar e tornar meu código um pouco mais semântico, tá? E aí, para fazer esse tipo de coisa aqui, vocês vão ver que é extremamente comum utilizar o pré-processador do C. E aí eu volto ao que eu ia começar a falar, ao que eu estava falando inicialmente aqui, do papel do pré-processador, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o que tá nesse include aqui, o que tem nesse outro arquivo, para a gente poder ver o que ele já está dando para a gente, tá? No projeto de vocês vão ver que tá pequenininho, tá? Então acompanha, eu nunca consegui aumentar o tamanho dessa parte da interface aqui. Mas vocês vão ver aqui, ó, que tem uma pasta que ele criou que chama Includes. E aí se você abrir ela aí, tem uma pasta aí que tem duas pastinhas, tem uma aí que é blá blá alguma coisa, include. Ai, caramba.
Aí quando você abre ela, você repara que tem uma tonelada de arquivos aí, ó, que a interface já colocou aí no teu projeto, tá? Tem um arquivo aí em particular que tem esse nome msp430.h, que tá aqui, tá? Vamos abrir ele. Aí repara o que está acontecendo aqui. Ele tá um montão, e esse arquivo aqui ele é bem repetitivo, tá? Ele é quase todo igualzinho, se você olhar. Ele tem simplesmente if defined alguma coisa, include tal. If, ou else if defined alguma coisa, inclui tal. Cara, é uma tonelada de if else. Só que um if else do pré-processador. Lembrando, tá? Tudo que tem esse hashtag aqui no começo é o pré-processador que vai olhar. Então não é tudo que vai acontecer antes até do compilador ver o nosso código, tá? No pré-processador, ele tem uma noção de símbolos, tá? Eu posso definir o que ele vai chamar de símbolos. E esse símbolo, ele pode estar em dois estados. Ou ele está definido, e ele existe, ou ele está indefinido, e aí ele não existe. É simples assim, tá? Repare que o que esse if está fazendo, ele está testando se este determinado símbolo, que tem esse nome aqui, é uma coisa sintática também, se esse símbolo ele está definido, se ele existe, tá? E se ele existir, eu faço o que está aqui dentro do if. Se ele não existir, como tem um else, eu passo na sequência, e aqui no caso eu estou testando se um determinado outro símbolo existe. E assim esse arquivo aqui vai do começo ao fim. Como é que eu defino símbolos? Essa é uma pergunta, tá? Eu tenho duas maneiras, tá? A primeira delas é com uma hashtagzinha aqui, define, para poder definir símbolo, tá? E eu dou um nome pro meu símbolo aqui, ó, símbolo. Não é obrigatório que seja letras maiúsculas, mas vocês vão ver que é um certo padrão em C. Quando a gente está fazendo símbolos do pré-processador, ou macros, ou qualquer coisa que seja aqui no pré-processador, a gente utilizar sempre tudo maiúsculas, tá? Capitalização aqui nos nomes, para poder tentar ter uma diferença visual sobre as coisas que são para o compilador, que a gente usa sempre letras minúsculas em tudo, praticamente, tá? Então, aqui eu defini um símbolo. Além de definir um símbolo, eu posso associar esse símbolo a um determinado valor. Então, eu posso fazer o seguinte, isso aí é completamente válido. Eu posso definir um símbolo 2 e eu posso falar para ele e associar uma string, tá? Isso aqui é que eu vou associar, que é uma string, não é um número interpretado como número 10. Mas eu posso associar uma string que, por exemplo, esse string é 10, tá? Por quê? Na hora que eu quero substituir alguma coisa no meu código, utilizar essa coisa, eu posso utilizar esses símbolos que estão definidos e o meu pré-processador vai simplesmente olhar e falar, encontrei um determinado símbolo no código, eu vou lá e substituo o texto, tá? Então, ele vai substituir o símbolo 2, se ele encontrar isso no meu código, pela essa string que está do lado direito aí, 10. Tudo bem? E aí eu posso usar isso, por exemplo, para definir esses números magic numbers aqui, tá? Que aí, quando o compilador vê, ele já está tudo colado lá no código. Por exemplo, é o que aconteceu aqui, né? Ó. Define esse símbolo aqui, ó, MSP430, com os tracinhos no começo. Outra coisa extremamente comum, uma construção extremamente comum em linguagem C e C++. C++ também tem esse mesmo mecanismo. É o seguinte. Como a gente está quebrando os nossos arquivos em duas partes, o código-fonte em duas partes, um arquivo que a gente chama de header, o .h, e um arquivo .c, tá? Que tem as implementações, e o header que tem as declarações das coisas, as declarações elas só podem acontecer uma vez no código, tá? Só que, reparem, como tem esse mecanismo de copia e cola, pode ser que sem querer eu faça um copia e cola 2 vezes do mesmo arquivo sem perceber, tá? Porque esses if, def, define pode estar um monte de coisa alinhada e eu não estou percebendo que está acontecendo copia e cola duplicado, tá? E aí isso vai dar uma erro de compilação normalmente difícil de descobrir onde é que está o problema, porque a mensagem do compilador, o compilador ele não vê isso, o que o pré-processador fez, ele só vê um código errado e fala para mim, ó, tem um erro aqui. E aí eu não sei dizer, é difícil de debugar isso, tá?
que normalmente a gente faz? A gente bota um define guard. Eu não sei se esse é o nome mesmo, mas é assim que eu conheço. Eu falo o seguinte, no começo do meu header, todos os meus headers a gente bota. Se o símbolo, esse símbolo, não estiver definido, por isso que tem esse N, tá? If not def, if not defined. Se não estiver definido esse símbolo, eu vou de fato fazer o que está aqui dentro. Eu vou colar o texto que está aqui dentro. Vou usar o texto que está aqui dentro. E aí o que eu faço? Imediatamente, eu defino o símbolo, que é o guarda, tá? Que é o guarda da coisa, e faço o resto do código. Vocês vão reparar que lá no finalzinho do código tem um end if, que é o if not def lá da primeira linha, tá? Tudo isso aqui é o escopo daquele if lá do início. Tudo bem? Então, sempre tem um end if aqui no finalzinho que eu não estava aparecendo, tá? Mas, então, e aí o que vai acontecer? Na hora que o pré-processador tá lá executando a coisa, tá? Ele viu esse código aqui, a primeira vez, ele vai olhar e falar, esse símbolo não está definido, MSP430. Então, é para eu fazer o que está aqui dentro. Aí ele vai definir o símbolo e guarda numa tabelinha dele, cola aí o texto, onde quer que seja, usa isso aí para alguma coisa, e a tabelinha dele fala, agora o símbolo MSP430 está definido, tá? Ele sabe disso. Se em algum momento do processamento, do pré-processamento, ele vê esse código de novo, tá? Ele passar por aqui de novo, ele vai olhar e falar, if not def, o símbolo tal. Ele vai olhar na tabela dele e falar, o símbolo já está definido, esse símbolo aqui. Isso quer dizer que eu já vi esse arquivo aqui antes. Então não é para mexer mais com esse texto que está aqui. Tipo, ele só passa e joga fora. Tá? Ele se garante que ele só usa isso daqui uma vez. Tá? Extremamente importante tentar seguir esse padrão. A segunda forma de definir símbolos é por meio da linha de comando do compilador. Tá? Se eu for abrir aqui para vocês, repara um negócio aqui, debug, onde é que era mesmo? File, Properties, não. Tá, lembrei. Aqui, se eu for aqui no meu projeto, clicar com o botão da direita e clicar aqui Properties dele, vai abrir uma janela, uma tonelada de opções para eu configurar, entre outras coisas, o projeto, tá? E aí, repara aqui que no meu build tenho Advanced Options, Include Options, não. Em algum desses lugares aqui, repare que eu tenho duas configurações, tá? O Debug e o Release, tudo bem? Eu estou usando essa de Debug aqui, porque ela me permite configurar diferente a ferramenta. Mas aqui eu tenho, repare, Predefined Symbols, tá? Eu estou definindo um símbolo, tem uma linha de comando, que é o -define, que ele vai passar isso para o compilador, na hora que ele construir a linha de comando do compilador, e ele vai definir esse símbolo aqui, tracinho, MSP430, F5529, tracinho, tracinho. E aí, quando o pré-processador for executar isso a primeira vez, ele já vai ver esse símbolo definido antes mesmo de ter visto qualquer código-fonte, tá? Então, repare que eu estou definindo isso externamente. Como é que o meu projeto sabe disso? Tá? Que tem que definir esse símbolo pro chip específico que eu estou usando. Porque na hora que eu criei o projeto, lembra lá de vocês, eu falei, na hora que você criar o projeto, você cria o CSS Project, você vai dizer qual é o chip que você está usando, tá? Lembrando aqui, quando você cria aqui New CSS Project, você está dizendo aqui, qual é o chip que você vai usar, tá? Você escolhe aqui qual é o chip que você vai usar. E aí ele usa essa informação para já criar ou selecionar, já deixar essa coisa meio pré-configurada lá, tá vendo? Então quais os símbolos que ele vai precisar já para acessar partes específicas das bibliotecas que eu deixei prontas aí. Tá? Então, é isso para isso que serve essa coisa. Então, se a gente for olhar lá, voltando aqui, no MSP430, blá, 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 se eu for rolar ele aqui, é um arquivo grandão, mas em algum lugar aqui vai ter a parte que ele vai usar esse símbolo, é 5529 que a gente está usando, 5529. Tá? Você vê que a interface até marcou aqui de branquinho, porque ele percebeu que esse símbolo está definido, ele sabe. Opa, isso aqui vai acontecer. Então, repare, é o include que vai colar um trechinho de código e aí ele vai, na hora que ele pré-processador, ele faz várias passadas até ele terminar. Na hora que ele passar de novo, ele tá vendo, include tal coisa,
Então, ele vai copiar e colar outro arquivo no lugar da linha que ele copiou lá no nosso código-fonte aqui, tá? O que tem aqui dentro? Aí aqui eu vou tentar agilizar para vocês encontrar essa coisa. Usar a IDE tem umas vantagens, tá? Se você clicar com o botão da direita aqui, em algum lugar tem uma coisa que é o Open Declaration, Source, cadê ele? Open Declaration, tá? Aí ele vai lá e vai abrir o arquivo para mim, que é um desses aí que está nessa lista enorme do lado que vocês estão vendo do lado de cá, tá? O que tem aqui dentro? Esse aqui é um arquivo enorme, agora específico pro chip que a gente está usando, tá? E aí ele tem um monte de defines, tá? Alguns defines aqui são tipo funções de macro, que eu não vou explicar para vocês, que é um negócio meio avançado, vocês não precisam saber disso. Mas, por exemplo, tem o define dos bits que eu acabei de explicar para vocês, que a gente vai usar o tempo todo lá para fazer as máscaras. Alguém já fez esse trabalho para mim, tá? E aí, para que serve isso aqui? O bit 0 já tem lá a coisa, ó, tipo, a constante numérica que representa os bits que eu preciso. E aí meu código começa a ficar um pouco mais semântico. Então, tem esse tipo de coisa já guardada aqui, tá? Segunda coisa que tem as máscaras. Repare que isso aqui são máscaras também, ó, 0001, 0002, 0004, ó, igualzinho aqui eu tava fazendo aqui atrás. Só que com outros nomes. Por quê? Porque esse bit 0 pode ser que seja um bom nome para eu quando eu estou pensando, eu quero selecionar o bit na posição 0 de uma palavra. Mas quando eu estou lendo ou escrevendo registradores, onde o bit 0 ele significa alguma coisa, por exemplo, aqui é um clear, tá? É melhor dar um nome mais semântico ainda. Falar, cara, vou chamar isso de C, porque na documentação alguém chamou isso de C também, lá no datasheet, tá? Então ele vai definir essas máscaras, basicamente, para todos os registradores, as máscaras que ele precisa para você acessar já usando os nomes que estão lá no documento, no datasheet, que vocês vão encontrar no datasheet, tá? Vocês vão ver que, essencialmente, é isso que vocês vão encontrar nesse arquivão gigante aí, ó. Então, tem um monte de coisa, ó. Ele é enorme, tá? Com esse milhão de definições, basicamente para garantir, ou para já me dar, entre aspas, na hora de produzir meu código, eu utilizar códigos que nomes são um pouco mais semânticos, porque eles se referem ao que está no datasheet, tá? Por fim, aqui no finalzinho, tem a parte de definição dos nomes dos vetores de interrupção, tá? Ó, RTC Vector, Port 2 Vector, Timer 2A1 Vector. Esses nomes a gente vai usar quando a gente for implementar nossa rotina de tratamento de interrupção, tá? Isso aqui também está bem no finalzinho desse arquivo aqui, tá? Então, isso é o que tem dentro desse MSP430, desse arquivo aí, que é um arquivo um pouco mágico, tá? Não salvar. Tudo bem? Então, até agora vocês estão entendendo o que acontece com essa linha aqui. Ele me dá um montão de código lá que alguém já fez. E esses trechinhos de código aqui, do, while, atribuição, tal, coisa toda, tá? Ainda, para fechar aqui a partezinha básica e ir para a ideia de ponteiros. Em C, tudo e vai se inicializar, tudo vai girar em torno de ter funções, tá? Então o código é estruturado em torno de funções. Funções aqui compreendam funções como procedures, né? Procedimentos, e não exatamente como funções na matemática, tá? E aí por que eu estou chamando a atenção disso? Porque vocês estão lidando com linguagens aí no dia a dia de vocês, tá? Ruby, JavaScript, que tem uma interpretação funcional do que a gente vai chamar de função, que é mais próximo da interpretação lá da matemática, tá? Aqui não tem isso, aqui é bem tradicionalzão mesmo, tá? Mas vou usar o nome função, com esse sentido mais tradicional aqui, de procedimento, tá? Porque é assim que todo mundo se refere, né, no contexto dessa linguagem. Mas toda a computação vai começar obrigatoriamente numa função main. O compilador ele vai gerar código que chama essa main no início na execução do seu programa, tá? A gente vai até ver isso aí acontecendo. Essa main vai ser a primeira função que vai ser chamada, ela é o ponto de entrada do seu programa. Essa main ela pode receber parâmetros. Em sistemas embarcados a gente nunca recebe parâmetros pela main, tá? Mas em programação quando eu tenho um sistema operacional,
O sistema operacional vai fazer a chamada dessa main. E aí ele é capaz de passar parâmetros, passar argumentos na chamada dessa função, e a gente pode capturar esses argumentos, tá? Principalmente, em particular, ele captura para mim, ele passa para mim, tá? A linha de comando que foi utilizada para chamar isso no sistema operacional, no interpretador de comando do sistema operacional. Aqui eu não tenho sistema operacional para chamar esse negócio para mim, então eu nunca vou receber parâmetros, tá? Eu nunca vou receber argumentos. Por isso sempre vai ser void no meu caso aqui. E eu posso, eventualmente, retornar um valor, tá? O normal em C é a gente retornar o tipo int, ou o tipo mesmo que a gente está querendo retornar, tá? Um ponteiro, uma coisa mais complicada, uma estrutura, uma enumeração. Mas se eu quero passar simplesmente nada, se não tem nenhuma informação que eu quero passar quando a minha função terminar, normalmente o que o programador em C faz é retornar um int e utilizar um código, uma convenção que eu vou retornar 0, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Eu vou retornar 0 para indicar sucesso, que deu tudo bem aqui dentro. E eu retorno outros códigos de erro, tá? 1, 2, 3, aí você é livre para escolher, não existe uma convenção aqui para isso, para indicar algum tipo de erro que aconteceu, tá? Aqui, em particular, sistemas embarcados, é meio inútil para isso, porque eu não tenho ninguém para receber esse código de erro, tá? Quando a minha função main terminar e ela retornar, meu processador não vai saber mais o que fazer, ele vai ficar travado, tá? Ele fica realmente num loop infinito, ele fica preso lá sem saber o que fazer. Mas quando eu tenho um sistema operacional, eu posso usar isso para comunicar mensagens de erro e tal. É bastante útil e, por exemplo, tem sistemas que padronizam essas mensagens com códigos numéricos. O Unix é um deles, por exemplo, tá? Seguindo aqui. Para declarar as funções, elas são a mesma coisa do que as variáveis. Elas precisam ser declaradas antes de serem utilizadas, tá? Então, se em algum, por acaso, tá? Imagina que aqui dentro eu estou usando uma função, sei lá, x igual a, sei lá, vou chamar só de func, vou dar um número aqui para ela, 10, vou passar um argumento, func, estou usando uma função func, x aqui qualquer, tá? Essa função, antes de eu utilizar ela precisa ser declarada. Ela não precisa estar implementada na hora que o compilador vê esse trecho de código. Ele não precisa ter visto ainda a implementação da func, tá? Mas ele precisa saber, ter conhecimento da declaração. Então eu posso resolver esse problema de duas formas. Eu posso, antes de usar ela, tá? Declarar ela aqui, ó. Não só declarar, como implementar, tá? Fazer alguma coisa do tipo, assim, da seguinte natureza, tá? Func não sei o que lá, return, sei lá, 0, por exemplo. Por exemplo. Eu já implementei a minha função. Então, se eu já implementei, ela já está automaticamente declarada. Quando o compilador passar aqui, ele vai olhar meu código e falar, tem uma função func. Ele já sabe que ele viu a função. O que ele precisa ver é o nome, a lista de parâmetros e a lista de qual tipo de retorno. Se ele vê isso, ele fala, beleza, eu já tenho a informação que eu preciso para seguir, tá? Se ele vê a implementação, ele já vai produzindo código para isso. Se ele não vê, tudo bem. Outra coisa que é bastante comum acontecer é nesse momento, eu não implementar. Porque eu posso estar usando uma biblioteca de outra pessoa. Percebam, tá? Outra pessoa vai implementar essa func. E pode ser que ela vai implementar depois de eu já estar trabalhando aqui. Então, para eu resolver esse problema aqui, eu preciso, no mínimo, entregar aqui para o meu código a declaração da assinatura da função, que é isso aí, ó. O nome, a lista de parâmetros que ela recebe e o tipo de retorno, tá? Isso precisa estar aparecendo no meu código antes de eu utilizar a função func ali. Óbvio que, na hora que eu for compilar o código final, que eu vou juntar todos os códigos, a coisa toda, as bibliotecas, eu preciso ter a implementação dessa func. Mas neste momento aqui, tá? Para eu compilar esse arquivo, só esse arquivo vai ser compilado e pronto, ele vai completamente ok, tá? Inclusive, se eu clicar aqui e compilar, acho que ele vai reclamar... Ah, porque eu tenho um X aqui em algum lugar aqui, não... Acho que se eu compilar aqui, ele nem vai falar nada, nem vai reclamar. Repare aqui, ó, no negócio que aconteceu, tá?
Repare, eu pedi para ele compilar para mim, ó. Building file, blá, blá, blá. Ele compilou, tá? Sem nenhum problema. Repare que eu não sei a implementação da Func. Eu não sei o que ela faz. Eu só sei que ela existe, eu sei o que ela recebe de entrada, eu sei o que ela produz, mas eu não sei o que ela faz, tá? O compilador, ele não se importa com isso. Ele foi lá e compilou. Repare que, eventualmente, ele vai dar erro. Por quê? Na hora que eu clico nesse botão especificamente aqui, a ideia é o que ela faz. Ela já compila todos os códigos que estão aqui e ele já vai tentar linkar eles, que é aquela última etapa lá de construção do software, que é juntar tudo. Na hora de linkar, eu preciso ter todas as implementações. E aí o linkador veio aqui e falou, ó, terminei de construir. Eu vou linkar, tá? E aí ele falou para mim, cara, esse func, é isso que tá escrito aqui, ó, unresolved symbols remain. Ele falou, cara, esse func não apareceu em lugar nenhum. Nenhum pedaço da... Nada, o compilador não produziu o código dela, tá? E aí eu vou dar erro, porque eu não sei linkar isso. Então agora eu não consigo trabalhar. Mas perceba que pro compilador isso não é um problema. Pro linkador é, tá? Porque o linkador precisa ver tudo, todos os símbolos, todas as funções. Ele precisa ter acesso a todos os códigos, tá? Isso meio que me garante que eu vou ter todos os pedaços do meu código produzidos. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Isso aqui é muito comum, tá? E o que vai nos ponto H? Por que eu tô falando? O que vai nos ponto H? O que eu, programador, vou colocar no ponto H, tá? Coisas parecidas com o que você viu lá, um monte de if, def, define, blá, blá, que eu vou ficar utilizando lá como símbolos no meu programa. A segunda coisa, eu vou botar no meu define, numa biblioteca, por exemplo, no header de uma biblioteca, a declaração de todas as funções da biblioteca, tá? Aquelas que vão ser acessadas externamente, a interface da biblioteca. É isso que aparece nos ponto H. Tudo bem, gente? E aí o que aparece nos pontos C? A implementação específica dessas funções. Tudo bem? É isso que a gente faz nos pontos H e nos pontos C, tá? Então aparece um monte de linhazinha como essa daqui também, tá? Alguma dúvida até aí? Isso tudo aí é linguagem C. Eventualmente vocês vão usar essas coisas. Tá tudo certo aí? Porque agora eu vou falar de ponteiro. Ponteiro é o bicho, no meu entender, é o bicho mais complicado que tem em C. Então, se tá tranquilo para todo mundo, vamos lá. O que é o ponteiro? Tá? Ponteiro, pensa no ponteiro como uma variável como outra qualquer, tá? Mas ele tem uma interpretação própria. Vamos lá. Lembra aqui, ó, na máquina abstrata que o C utiliza para dar significado para essas construções, na hora que eu faço a declaração de uma variável, por exemplo, nessa linha 14, na hora que o compilador vê isso aqui, o que ele fala? O que ele faz? Ele fala o seguinte, cara, eu preciso ir lá na minha memória. Minha memória é uma grande tabela, tá? Com endereços aqui. Eu vou começar no endereço 0. No endereço 0, simplesmente por convenção, assim, só por uma facilidade, tá? 60x8 e por aí vai. Mas para o compilador C, a memória é uma grande tabela que começa no endereço 0. E repare que isso é um endereço lógico, que depois tem que ser traduzido para um endereço físico pelo linkador. Mas é isso que ele vai fazer. Aí o que ele vem aqui e faz? Cara, no código que eu vou produzir, eu preciso reservar na minha memória, nessa memória, espaço suficiente para guardar uma informação que tem esse formato aqui, unsigned int, que na minha arquitetura aqui é uma coisa de 16 bits. Ele sabe disso. Então, o que ele faz? Ele vem aqui e reserva um bloquinho desse aqui, e ele cria um nomezinho numa tabela lá dele, tá? De compilação. Ele cria um nomezinho e associa esse nome ao resultado, a essa posição de memória, por exemplo, 0 aqui. Imagina que ele escolheu assim, tá? Qual é o número específico? Não me interessa, mas ele escolheu aí. Escolheu um 0 aí, nesse exemplo aqui, tá? E aí, toda vez que eu que eu quero guardar alguma coisa nessa memória, eu venho aqui e falo, ó, i é igual a 60 mil. O que acontece? O que é o código que vai ser produzido aqui? Na hora que ele vê aqui, i igual a 60 mil, o que ele faz? Beleza, eu venho aqui e escrevo 60 mil aqui. Quando eu quero ler o valor dessa memória, eu uso ela do lado direito de alguma atribuição, de algum igual aí, de alguma atribuição, tá? Por exemplo, tá? I menos menos. Isso aqui está do lado esquerdo de uma atribuição que está implícita aqui, tá?
que não guarda nada. O que ele vai fazer? Ele vai ler o valor do i, ele vai chegar lá, vai ler, acessar o que tem lá no i, 60 mil, vai decrementar, tá? É isso que esse operador menos menos faz, então ele vai fazer o número menos 1, então vai dar 59.999, e ele vai guardar o resultado disso na própria variável i. É isso que está escrito aqui nesse menos menos, tá? Então ele vai trocar isso aqui por 59.999. Repare que é isso que significam as variáveis. Acesso à memória, tá? E a variável, ela é como se fosse um sinônimo do que está guardado naquela posição de memória. Essa é a noção que a gente tem da variável normal. O que é o ponteiro? O ponteiro é um bicho um pouquinho mais sofisticado. Ele também é uma variável. Tá? Ele também é uma variável. Então, quando eu declaro aqui, por exemplo, ponteiro, deixa eu declarar um ponteiro um pouquinho mais simples, porque aqui eu já estou usando um bichinho mais sofisticado. Tá? Quando eu faço, por exemplo, unsigned int estrela, e essa estrelinha serve para eu declarar o ponteiro, para eu falar, ó, isso aqui é uma variável, mas é um ponteiro, tá? Vocês vão ver estilos diferentes, inclusive, tá? Vai ter gente que vai falar para você, cara, declara o xzinho, a estrelinha aqui junto do tipo, vai ter gente que vai falar para você, não, declara aqui junto do nome. Eu confesso para vocês que para mim nunca vi a menor diferença, tá? Eu tendo a fazer assim, para falar, x é uma variável do tipo ponteiro para unsigned int. Eu vou até simplificar um pouco. Ponteiro para inteiro. É o tipo da variável x. É isso que eu escrevi aí. Compilador, produz para mim, reserva para mim uma variável x. Então ele vai lá produzir um nome x, então alguma coisa assim, ó, x. Ele vai guardar, ele vai ser sinônimo de um endereço aí qualquer. E aí o que está guardado lá dentro agora é uma outra coisa que não é um número, que não é uma informação, mas um endereço para outra coisa. Essa vai ser a interpretação do que está guardado dentro do ponteiro. Se na variável i, que era uma variável do tipo int, eu guardei o número aqui dentro, o int, no ponteiro para inteiro, o que eu estou guardando aqui é um endereço de um inteiro, que está em outro lugar da minha memória. Por exemplo, podia ser o endereço desse cara. Tá? Como é que eu uso isso? Repare que eu tenho agora, tá? Duas coisas. Se eu chegar aqui e simplesmente fazer assim, deixa eu exemplificar aqui com código, né? Peraí. Se eu chegar aqui um pouquinho mais para baixo, ó, depois que a minha variável i já tem um valor lá específico, está guardado na memória lá. Eu chegar aqui e falar assim, percebam, tá? X é igual a 10. O que está acontecendo aqui? Eu estou vindo aqui nessa posição e colocando aqui, ó, o valor 10. Exatamente como eu já estava fazendo antes. Aí, ok, né, gente? Põe uma variável, de novo, uma variável como outra qualquer, tá? Só que a gente usa ela de um jeito especial, tá? Porque eu posso interpretar aquele 10 como endereço de alguma coisa, tá? Então, nesse meu exemplo aqui, se a priori eu sei, tá? Por algum motivo, eu sei que a minha variável i está apontando por endereço 0, eu posso vir aqui no meu x e guardar 0. Então, posso vir aqui e falar assim, cara, pega o endereço aí e bota aqui 0. E aí eu posso passar a utilizar o ponteiro para modificar o conteúdo de outro lugar, acessar outro lugar da memória. Como? Com esse mesmo operador estrelinha. E aí eu faço alguma coisa assim, ó, tá? Estrelinha x. E aí eu estou dizendo, opa, pega o endereço que está guardado na variável x e acessa esse endereço, tá? Como está do lado esquerdo do igual, e por isso que eu falei para vocês que é aquela coisa do escrever ou ler, tá? Escreve nele, está do lado esquerdo, né? Pega o endereço que está guardado no x, vai lá na memória nesse endereço, escreve nesse endereço onde ele está apontando, tá? Escreve, sei lá, 100. Neste exemplo, na hora que ele chegasse aqui nessa linha, o que ele ia fazer? De novo, supondo que, de fato, a variável i está apontando lá para o endereço do jeito que eu estou desenhando aqui. Isso é um problema, porque eu não sei a priori, mas eu vou mostrar para vocês que tem um mecanismo que resolve isso, eu não preciso saber, tá?
Mas o que ele vai fazer na hora que executar aquela linha? Ele vai chegar e falar assim, beleza. Opa, beleza. Eu tenho que ir lá no X e ver qual é o endereço. O endereço é 0. Então, eu quero ir aqui ó, no endereço 0 e escrever aqui nessa posição o número 100. Então, eu vou sobrescrever isso aqui e vou guardar 100. Beleza? Repare que eu utilizei essa informação para poder acessar outra posição de memória. Tem aconteceu um fenômeno que a gente chama de indireção. Tá? Eu usei uma informação para ser capaz de atuar em outro lugar na minha memória. É para isso que o ponteiro serve. Tá? Do mesmo jeito que eu posso usar isso para escrever, eu posso usar isso para ler. Tá? Eu posso, por exemplo, no meu código aqui, ó, na sequência, fazer, sei lá, int a, uma variável nova, é igual ao que está guardado no posição de memória ao qual se refere o dado que está guardado no X. Então vamos lá. O que essa linha aqui significa? Eu vou criar uma outra variável A, tá? uma terceira aqui, ó, Azinho, que vai apontar para um outro lugar que o compilador pode escolher onde ele quiser, onde ele achar que deve. Tá? E o que eu vou colocar lá dentro? Porque lembrem-se, tá? Do lado direito do igual é ler alguma coisa na memória. Então vamos ler na memória. Ele vai chegar lá ó, no X, vai pegar o que está guardado lá, que é 0, e vai interpretar isso como endereço. É isso que a estrelinha está falando para mim. Pega a coisa, tá? O número que tinha guardado nessa variável X, que é uma variável qualquer. Pega isso aí, interpreta isso como endereço, e aí vai lá na memória e faz a leitura nesse endereço. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ao endereço 0, vai ler aqui esse valor 100 e vai escrever aqui, ó, 100. Então percebe que esse ponteiro, ele me dá essa possibilidade de construir vários apontadores, como se fossem setinhas mesmo, tá? Várias relações, várias conexões entre pontos diferentes da memória. Isso aqui é extremamente poderoso. Só que ao mesmo tempo, isso aqui é extremamente problemático, tá? Isso aqui é literalmente fazer gerenciamento de memória. É acessar pontos específicos na memória o tempo todo, tá? E aí repare, eu não posso, como eu posso chegar aqui, tá? E mudar o valor do meu X, o endereço que está guardado lá dentro dele, eu posso agora, sei lá, apontar isso aqui pro, sei lá, eu posso apontar para ele mesmo, ó, 4 aqui, ó, pum. O que eu estou fazendo é mudar do lado de cá, mudar essa conexão. Essa conexão agora não aponta mais para cá. Do jeito que está ali, essa conexão aponta para cá, para ele mesmo. Posso fazer coisas meio estranhas assim. Se fazer exatamente o que eu estou mostrando agora que para vocês é útil ou não, é uma outra discussão. Estou mostrando o mecanismo, o que ele é capaz de fazer. Tá? O que é o ponteiro? Então perceba, o que é o ponteiro? É uma variável como outra qualquer. Só que ele me permite utilizar essa construção aqui, essa sintaxe, tá? Que é a estrelinha antes da variável, tá? Antes do nome da variável aqui, no início do nome da variável, para eu reinterpretar a informação que está guardada naquela variável. E qual é a reinterpretação? É um endereço de memória para eu poder ler ou escrever. Quando é que eu vou ler, quando é que eu vou escrever? Se eu estiver do lado esquerdo do sinal de igual, eu estou escrevendo. Se eu estiver do lado direito do sinal de igual, eu estou lendo na memória. Por isso que eu chamei a atenção para vocês que o igual é uma parada importante. Tá? Ele tem um significado muito importante, porque ele influencia a leitura do que está acontecendo na memória. Tá? Beleza, professor. Provavelmente uma dúvida que vocês vão ter aí. Você acabou de falar que o compilador ele pode escolher onde ele vai colocar essas variáveis. Ele escolhe do jeito que ele quiser e ele não fala para mim. Pois é. Como é que eu sei, então, que a variável i foi parar no endereço 0? E a resposta é, eu não sei. Tá? Só que se eu não sei, então, onde que as minhas variáveis foram parar, eu não consigo me referenciar aqui. Aí vem a pergunta, como é que eu faço, então, para endereçar elas por meio dos ponteiros? Porque eu preciso guardar no ponteiro o endereço de onde eu quero acessar. Se é uma variável, uma estrutura de dados ou qualquer coisa, eu preciso saber onde ela está. Você precisa saber o endereço? Sim, você precisa saber. Tá? O compilador, a linguagem, tem uma sintaxe para comunicar isso para que o compilador já resolva esse problema para você, onde ele mesmo decide o lugar onde ele quer guardar, e ele guarda isso numa tabela, e toda vez que você falar, ó, tá vendo? Pega o endereço da variável i.
você não precisa saber qual é o endereço. O compilador sabe, ele vai lá e coloca naquilo, tá? Qual que é a sintaxe? Então, em vez de falar aqui, ó, 00, nesse lugar aqui, eu vou simplesmente falar, ó, eu quero o endereço da variável i. Tranquilo? E esse operador aí, como se fosse... Eu vou ler como um operador, tá? Mas é um negócio meio sintático também. Essa sintaxe aí, ela significa o endereço da variável i. O endereço da variável qualquer que esteja aí junto desse símbolo. Tudo bem? Então, nisso aqui, ele vai fazer literalmente aquilo que eu mostrei ali para vocês, tá? E eu posso fazer coisas meio estranhas, inclusive, a ponto de falar. Guarda na variável x, que é um ponteiro, o endereço da própria variável x. Eu posso fazer isso, nada me impede, tá? Se isso é útil ou não, eu não sei dizer aqui a priori, tá? Mas eu posso fazer coisas assim. Então, repare, isso resolve o problema, porque eu consigo agora fazer referências de uma maneira um pouco mais semântica, inclusive. Ah, não é um número qualquer, não é um endereço qualquer, é o endereço daquela coisa ali. Cria um link entre essas duas coisas. Tudo bem? Isso é o ponteiro, tá? Ponteiro, deixa eu limpar aqui meu código agora. Quando é que a gente vai usar isso? A gente vai usar em duas situações. A primeira delas é o que vocês vão encontrar em qualquer livro de estrutura de dados que fala de C, que fala da coisa toda. É para poder construir estruturas de dados na memória. Porque, repare, uma estrutura de dados pode ser entendida como uma coleção de variáveis que tem uma relação entre elas. Tem algum tipo de relação entre elas. Exemplo, uma lista. Uma lista que tenha, sei lá, 10 elementos, o que é? É, na verdade, um conjunto de 10 variáveis que estão aí em qualquer lugar da memória e que tem um link entre elas. Por exemplo, uma lista ligada, eu tenho o elemento aqui, o valor, e uma conexão com o próximo elemento que vem da lista, o segundo. E aí, o que tem aqui nessa posição da lista? Eu tenho o valor da segunda posição da lista e um link, uma conexão para o próximo. Como é que eu faço essas conexões? Com ponteiros. Em C, tá? Com ponteiros. Uma árvore. O que é uma árvore? Uma árvore binária, por exemplo. É uma coleção onde eu tenho, em cada elemento, eu tenho um valor e eu tenho uma ligação para outros dois valores. Como é que eu faço essas ligações aqui em C? Ponteiros, tá? Então, perceba, os ponteiros são extremamente importantes para a gente construir, depois, estruturas de dados ligeiramente mais... Assim, aumentou um pouquinho o grau de complexidade da estrutura de dados, a gente vai usar ponteiro para isso. Tudo bem? Segundo, eu consigo descrever alguns algoritmos usando ponteiros que acabam se tornando um pouco mais eficientes, não porque o algoritmo é mais eficiente, mas porque o meu gerenciamento de memória ele fica um pouco mais esperto. Eu economizo código na hora de fazer uma determinada operação. Tá? Então, às vezes, eu consigo produzir código mais eficiente acessando a memória ali mais manualmente com os ponteiros. Tá? Mas é mais complexo usar ponteiros. Isso é assim, indiscutível, tá? Do que simplesmente variáveis. Tá? As regras de escopo elas se aplicam aos ponteiros. Tá? Então, por exemplo, se eu declarei um ponteiro dentro do escopo da função main aqui, ela é um ponteiro que existe só enquanto essa variável está em escopo. Essa função está em escopo, tá? Se eu declarar um ponteiro aqui, por exemplo, aqui dentro, ó, int, estrelinha, pointer, aqui dentro está no escopo desse laço. Então, na hora que esse laço terminar, esse ponteiro vai deixar de existir. Isso tem um potencial de ser problemático se eu não cuidar. Por quê? Pode ser que eu guardei uma informação na minha memória, tá? E eu só tenha acesso a ela por meio de ponteiros. Pode ser que aconteça isso. Eu nunca declarei uma variável, eu tenho um monte de ponteiro apontando. E aí, se eu perder os meus ponteiros, eu perco acesso a uma informação que é potencialmente importante para o meu algoritmo. Então, tem que começar a tomar esse tipo de cuidado, tem que começar a ter atenção para esse tipo de fenômeno. Tá? Casos mais particulares, vocês vão ver, a gente vai tratando, vocês vão ver que vão dar esses bugs, mas é assim que a gente vai usar. Por fim, a terceira grande aplicação de ponteiros é o poder acessar posições de memórias específicas. Afinal, se com aquele e-comercial, eu estou falando para o compilador, eu não sei qual é o endereço, mas eu quero que você pegue o endereço dessa variável e coloque aqui nesse lugar.
Eu não preciso fazer isso, eu posso pegar e meter um número lá no meu ponteiro, tá? Literalmente. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, ó, nessa linha. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou declarando ponteiros, olha lá as estrelinhas, ponteiro que apontam para variáveis desse tipo, unsigned, volatile unsigned int, tá? E o que eu estou guardando dentro dela, tá? Vamos por partes aqui. O que eu estou guardando lá dentro? Eu estou guardando um número, tá? Um número que é, esse primeiro caso aqui, 0200 em hexadecimal. Hexadecimal porque tá 0x aqui na frente, é a sintaxe para falar que tá em hexa. Então, 0200 mais o número 04 em hexa. Cara, que bicho é esse? Deixa eu trazer o documento aqui de novo para vocês. Se vocês forem olhar aqui no mapa de memória, o endereço 0200 é o primeiro endereço, é o base, tá? O primeiro endereço dos registradores da porta P1 que vão me permitir fazer I/O, entrada e saída. Olha lá, 0200. Então, tem referência com um desses caras aqui. Mas, tá? Por quê? Porque eu estou somando esse outro número. Eu estou considerando um determinado offset. É isso que é o offset. Mais o número 04. Então, aquele ponteiro lá, eu estou guardando o endereço desse registrador. P1dir, que é o nome dele aqui no documento, tá? Que vai me permitir dizer qual é a direção do meu pino, se é entrada ou saída. Tá? Esse outro ponteiro aqui, ó, P1out, tá? Ele está apontando para esse endereço, 0200 mais 02, que é o P1out, que é o lugar onde eu escrevo para, de fato, falar, lá no lugar físico vai aparecer o bit 0, o bit 1, tá? É onde eu, de fato, coloco a informação. Tudo bem? E aí eu estou declarando um outro ponteiro que não tem a ver com esses caras aqui, repare, ó, tá em outra faixa de endereços, tá? Que é um ponteiro lá do watchdog timer, tá? Vou entrar em detalhe do watchdog timer, mas eu vou precisar mexer com ele aqui para essa coisa, tá? Beleza, professor, entendi o que são esses números que você botou aqui. Eu estou entendendo o que está escrito nessa linha. Eu imagino que está todo mundo entendendo. Tem uma variável que chama P1dir. Eu disse que a interpretação dela é ponteiro, o que guarda nela endereços para variáveis do tipo unsigned int, volatile unsigned int. E eu guardei nessa variável aí, P1dir, P1out, o quê? Esses números específicos que são, perceba, que são os endereços onde eu quero que acessar diretamente minha memória, porque eu preciso acessar endereços específicos nesse errado. Tudo bem? E o que significa essa treça aqui na frente, professor? Essa parada que é um negócio, uma pequena chatice de C, que é o seguinte, é o que a gente vai chamar de casting de tipos, tá? E em C, quando eu declaro alguma coisa do tipo assim, sei lá, deixa eu declarar qualquer coisa aqui, int x igual a 0, aquele int que está ali na frente, o tipo da variável, ela vai me dar para o meu software uma interpretação do que significa aquele 0 ali. Aqui no caso, significa um número inteiro com um sinal. E ele tem um determinado tamanho, uma determinada coisa. Só que pode ser que eu queira, no meio do meu programa, trocar essa interpretação. E eu queira, por exemplo, virar aqui e falar assim, por exemplo, imagina que eu quero pegar um caractere e falar assim, eu quero guardar esse caractere, a sequência de bits que representa esse caractere nessa variável aí, tá? Eu poderia, em princípio, fazer alguma coisa assim. Guarda para mim o caractere C naquela coisa. Só que perceba que isso aqui, teoricamente, é um erro. Por quê? Eu estou falando, eu estou tentando misturar um caractere, tentando guardar essa informação num lugar que tem um int. Se eu compilar isso, eu imagino que ele não vai me reclamar, inclusive, tá? Mas olha só o negócio. Deixa eu compilar isso aqui. Eita. Ele me deu um warning, repare, tá? Ele me deu um warning aqui, ó, que não tem nada a ver, só tá falando, a variável x aí você não usa em lugar nenhum. Mas ele produziu o código sem problemas. Perceba que C é uma linguagem tipada, mas é uma linguagem meio... Você olha assim e fala, cara, claramente eu misturei duas coisas de tipos diferentes e ele aceitou. Porque, em última instância, em C, ele só está interessado na sequência de bits que
que representa, tá, essa coisa aqui. Então, o que ele fez? Ele interpretou esse C, eles têm uma sequência de bits que representa esse C internamente, tabela ASCII, inclusive, aqui, tá? Não é caracteres Unicode, é um negócio mais antigo mesmo, que é tabela ASCII. Ele foi lá, ele sabe, C é essa sequência de bits, eu vou botar nessa variável e vou interpretar como int. Ponto final, ele fala, pra mim não tem diferença, é tudo bit, tá? Só que em alguns momentos isso dá problema. Quando que ele não vai deixar você fazer isso automático aqui? Quando nesse processo você potencialmente poder perder informação, tá? E aí, então exemplos. Quando eu quero pegar uma coisa que usa, sei lá, 32 bits e eu quero guardar numa variável que só representa 16 bits, tá? Por quê? Porque lá na memória não tem reservado essa quantidade de espaço suficiente. Então, se eu fizer essa conversão automática, eu vou perder informação. Nessa hora, ele não deixa você fazer, ele vai dar um erro de compilação, tá? Como é que eu falo pro compilador? Compilador, eu sei o que eu tô fazendo, confia em mim. Eu sei que eu tô perdendo potencialmente informação, mas eu sei o que eu tô fazendo. Você faz o que a gente vai chamar de casting de tipo, tá? Você fala, cara, você vai pegar isso aqui e vai reinterpretar com esse tipo. Então, por exemplo, você diria que esse Czinho é para ser interpretado como um inteiro. E essa é a sintaxe. Você bota entre parênteses, bem antes da coisa que você quer reinterpretar, e bota o tipo lá dentro. Beleza? Que é para você falar, compilador, eu sei que eu posso estar perdendo informação, mas faz que eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele vai seguir. Talvez ele te dê um warning, mas ele vai falar, ó, bicho sabe o que tá fazendo, cara. É assim, vai lá, né? Se fez besteira, eu avisei. É tipo isso, tá? Mas o C é uma linguagem permissiva nesse sentido. Tudo bem? É essa a ideia do casting, tá? O que eu tô fazendo aqui, então? Eu tô pegando, repare, pegando números e pedindo para o compilador reinterpretar esses números, tá, como ponteiros, ou no caso aqui, endereços, é isso que vai significar, tá? Endereços para variáveis do tipo volatile unsigned int, que é o tipo da minha variável aqui, tá? É isso que ela precisa, endereços que apontam para coisas desse tipo. Tudo bem? É isso que está escrito aqui, tá? Então, na hora que eu termino essa linha aqui, ó, tá declarado isso, o p1dir é uma coisa que me permite acessar uma memória numa posição específica de memória, um endereço específico de memória, tá? Então, eu vou rodar isso aqui, e aí vocês vão ver, para a gente fechar aqui o nosso encontro. Eu tenho uma reunião para começar em alguns minutos, mas eu vou, já está compilado, tá? Ó, vou rodar aqui o debugger, always save, não sei o quê. A minha placa está conectada lá, tá na USB, que vocês não estão vendo ela aqui. Eita, tá devagar isso aqui, hein? Cadê? Foi. Bora. Foi. Beleza? Então eu quero abrir um negócio aqui para você. Repare que meu código, ele começa aqui nesse debugger, tá? Ele começa pausado logo na minha main. Eu quero abrir para vocês aqui, ó, no inspetor de registradores, tá? O port 12, que são esses caras que eu vou ficar mexendo, né? Repare aqui, ó, eu tenho lá, ó, P1out, que é um desses caras aqui, ó, para onde ele tá apontando, e eu tenho P1dir, tudo bem? Então vamos monitorar esses dois caras aqui, tá? É isso que eu quero olhar. Ó, eles começaram, o processador inicializou eles, tá? Com 0, na hora do reset, ele inicializou, tá 0 aqui no início do meu programa. Então vamos rodando passo a passo aqui pra gente ver o que tá acontecendo, tá? Então, executei um step, executei mais um step, tá parado aqui nessa linha, ó. Até aqui eu só declarei as variáveis, mexi. Eu escrevi lá no watchdog timer, tá? Mas esquece isso aqui por enquanto. Vamos olhar o que vai acontecer agora, ó. Eu vou escrever, repara, no p1dir, lembra, ou, tá? Ou serve para escrever sem bagunçar os outros bits. Eu vou escrever na posição do primeiro bit lá, ó, tá? O bit mais à direita, nessa linha, sem bagunçar os outros bits. Então, o que eu espero? Se tinha tudo 0, 0, 0 no p1dir, eu vou escrever 1 no bit mais à direita, no menos significativo. Então, o resultado deve ser 1, tá? 0, 1, tá? Então, deu step, olha lá, ó.
repare que eu acessei uma posição específica de memória. Não é uma variável qualquer, é uma variável que me permite ir num lugar específico da minha memória, que nesse caso está mapeado para um hardware físico lá, tá? E escrever naquele lugar. Então, uma variável que me dá um poder especial, o ponteiro, tá? Vamos lá, ó. Vocês não estão vendo a minha plaquinha, mas agora, nesse momento, o LED que eu estou mexendo está apagado, tá? Repare que o que eu vou fazer, ó. Eu vou acessar lá o P1 Alt, tá? Aqui, ele tá com o número 0 guardado lá dele, lá, a quantidade está guardada lá nele. O bit menos significativo é o que controla o LED. Quando ele tá 0, o LED está apagado. Quando ele tá 1, o LED está aceso. Eu vou inverter o bit 0. Lembra? O bit menos significativo, porque o ou exclusivo serve para eu inverter bits, tá? Sem bagunçar os outros bits. Eu só vou mexer no bit menos significativo aqui, fazendo essa operação usando a máscara. Então, andei, olha lá, ó, pum, tá lá, 0, 1 aqui, tá vendo? Mexeu o bit lá numa posição específica de memória. E nesse momento, o LED lá na minha placa tá aceso. Eu não consigo mostrar aqui para vocês agora, mas ele tá aceso lá, tá? Repare que usando meu cara aqui, tá? Eu consigo olhar, por exemplo, as minhas variáveis. Tranquilo? Repare que eu tenho uma variável i lá, mas ela tá com um valor lixo, porque ela foi inicializada, ela foi declarada, mas ela não foi inicializada. Lembra que, olha no código aqui. A variável i, ela foi declarada aqui, mas ela não foi inicializada ainda, que é a primeira vez que ela assume um valor, tá? Aí ela inicializou com um lixo, que é uma coisa muito comum, né? Você liga o seu processador, lá na tua memória tem um monte de lixo lá, que você não sabe o que é, quando que ela começa. Então, declarar variáveis, e aí perceba, isso tem a ver com os ponteiros. Os ponteiros têm o potencial de fazer você acessar esse lixo, tá? Por quê? Você não consegue acessar a variável diretamente lá, tá? Sem inicializar ela. O compilador ele dá um warning, no mínimo um warning para você. Fala, cara, você não inicializou, vai ter porcaria aí, tá? Você pode até falar para ele, tudo bem, mas eu sei o que eu tô fazendo, faz aí. O compilador do C é bem permissivo. Mas o ponteiro, se você acessar o negócio com ponteiro, o ponteiro está inicializado, porque ele tem um endereço, ele tem a parada toda. Só que pode ser que ele esteja apontando para um lugar na memória que tem lixo, que você ainda não inicializou, tá? Então, esse é o tipo de coisa que você tem que começar a se atentar. Isso é a grande complicação de programar em C, porque o gerenciamento de memória é manual, tá? Várias outras linguagens vieram depois, aumentando a quantidade de gerenciamento automático de memória em cima disso. O que é C++? Em parte, a história de objetos é para ajudar a gerenciar a memória de maneira automática. O que é essas linguagens que vocês usam aí, Ruby, não sei o que lá, que nem ponteiro tem, não existe essa noção de ponteiro, tá? É uma abstração construída em cima desse mesmo mecanismo aqui, porque vai ter a memória lá na máquina que você está usando, que gerencia todos esses acessos de leitura escrita para você na memória, tá? Ele esconde isso de você, porque de fato isso é um grande problema, tá? Só que em linguagens que a gente chama de linguagens de sistemas, C, C++, Rust, esse tipo de linguagem, você de fato precisa acessar a memória manualmente às vezes, porque senão você não consegue escrever drivers, por exemplo, tá? Drivers para um periférico que você espeta no seu computador, que você espeta no seu celular e tal. Você não consegue escrever um driver, porque você tem que acessar a memória dele em baixo nível. Tudo bem? Repare que eu vou executar aqui, ó. Pum, executei minha memória, minha coisa. Olha lá, os 60 mil foi para lá, tá? Repare outra coisa. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar aqui, eu vou tentar mostrar outra coisa para vocês. Vou parar o debug. Vou inicializar de novo com o mesmo código, tá? Para. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa interessante para vocês. Pronto, foi, tá? Repare o endereço onde está a minha main, a primeira instrução da minha main. O endereço dela foi parar nesse lugar aqui, ó. 10000. Foi nesse endereço, tá? Só que a minha máquina, ela não começa aí. A minha máquina, lembra lá, ela começa em algum lugar aqui, ó, no endereço 0044, tá? É onde a minha máquina starta. Então perceba,
aí vem uma pergunta. Professor, então o que tem nesse endereço 0044? Uma boa pergunta. A gente pode parar aqui e olhar. Eu posso vir aqui no Memory Browser. E agora travou tudo aqui. Eita. Travou? Vai. Se não... Blá, blá, blá. Do you want to continue? Yes. Vamos de novo aqui para ver se não vai travar esse negócio. Pô, agora tá travando, não sei. Enter location here. 0x4400, tá? Se eu for lá, repare, lá no endereço 4400, que é o primeiro endereço que de fato é executado, a primeira instrução que é executada, tá? Repare que tem coisas lá dentro, tá? Eu consigo olhar aqui, melhor ainda. Vou aqui no disassembly 0x4400, porque eu quero ver o código que tem lá dentro. E repare que ele tem software lá, ó. Move A, não sei o quê. O que essa linha está fazendo? Ele está falando assim, eu vou ler para vocês, mas eu sei que vocês não manjam muito de assembly. Ele está falando o seguinte, pega o valor 4400, tá? É isso que está escrito aqui. E guarda isso no registrador lá do processador SP, que é o stack pointer. O que ele está fazendo? Ele está inicializando a stack, a pilha do que a linguagem C precisa, tá? Para fazer chamada de função e de volta. Então, repare, isso é antes do meu software começar, o compilador gerou esse código para mim. Aí ele chamou, ó, call é para chamar uma rotina, tá? Salta aí para uma rotina, no caso aqui, que tá com esse nome aqui, ó, System Pre-init. Eu não faço a menor ideia do que ela faz, tem que ter que ir lá e olhar o código. Quando voltar, tá? Ele tá fazendo um clear nesse registrador R12, porque provavelmente sobrou algum lixo lá, não sei, tem alguma convenção. E aí ele chama a main. Na hora que ele chama a minha main, tá? Ele salta lá pro código que tem a minha main, que eu não faço a menor ideia de onde está, que tá bugado aqui no meu coisa, que a gente viu lá, tava nesse endereço, ó, 10000. Então ele fala, tchum, salta, e aí aqui tá o código que eu mesmo escrevi. Então perceba que tem um trechinho de código ainda que acontece, aqui nessa arquitetura, tá? Ela é um pedacinho de código razoavelmente simples, mas que o compilador já produz para inicializar essas abstrações lá da pilha, da coisa, faz uma mexida, antes do meu software começar a rodar. Aí ele chama main, e aí a coisa começa. Beleza? Vocês veem que, sei lá, um programinha, tá? De 20 linhas. Podia ter sido até mais compacto do que 20 linhas. Tem muito o que falar, tá? O que eu não falei para vocês, que é bastante útil ainda, e eventualmente eu vou falar em algum momento, sobre estruturas e enumerações, que são tipos de estruturas de dados, tá? Que outros tipos um pouquinho mais sofisticados aqui, pra gente... principalmente para eu poder abstrair algumas coisas, tá? Principalmente a estrutura de registradores, tá? Extremamente útil, vou mostrar isso para vocês. Mas, com o que eu falei aqui, cara, vocês conseguem agora começar a fazer brincadeiras do tipo, pô, deixa eu piscar outra coisa. Se você tiver um multímetro, você consegue escrever um bit lá em outro bit, em qualquer lugar lá, em outro terminal e ler ele lá, tá? No terminal físico da parada. Vou deixar um pequeno desafio para vocês no dever de casa para a semana que vem, aí eu mostro para vocês quais na semana que vem, mas tentem fazer, que é... Aqui eu mostrei para vocês como é que eu coloco um bit para fora e eu mostro ele lá no LEDzinho, tá? Um dever de casa, excelente dever de casa, razoavelmente desafiador no início, é você usar essa chave aqui, ó, o botão, que tá conectado aí ou nesse bit aqui, ó, P21 ou no P11, tá? E ler o botão. Tudo bem? Eu vou deixar isso como dever de casa para vocês. Primeira coisa, mas vou, obviamente, dar alguma coisa que vocês precisam perceber, conseguir fazer, tá? Repare que o botão, se eu apertar ele transmite o 0, porque ele está ligado no ground. Então, se eu apertar o botão, eu garanto que tem 0 lá no pino que o processador consegue ler. Então, você deve conseguir ler o 0. Só que se eu abrir o botão, soltar o botão, ele está um circuito aberto. Aí, isso aí é uma coisa que... O que o processador vai ler então, professor? Eu não faço a menor ideia. Ninguém sabe.
Para isso não acontecer, você precisa garantir que alguma coisa, tá, resolva o nível lógico quando o botão está solto. Que coisa é essa? Vai ser esse resistorzinho que está aqui no diagrama do pino, que é dentro do chip, tá? Não precisa colocar nada na plaquinha lá. É simplesmente no software também configurar. Aí você precisa que esse resistorzinho ele esteja conectado na tensão VCC que está aqui, ó. Então, o dever de casa estou deixando para vocês. Fazer essa configuração, tá? Tem que conectar, ó, VCC neste lugar aqui, para esse resistor puxar o bit 1 quando o botão estiver solto, tá? E aí você conseguir ler o que está acontecendo lá. Tudo bem? Minha recomendação é, faz algum código aqui, por enquanto. Faz o seguinte código. Fica no loop. Toda vez que passar pelo loop, tá? Tira esse delay aqui, esse atraso. Isso aqui é só um atraso, tá? Vou até fazer assim. Em vez de você trocar o estado do bit que está lá o tempo todo, fazer só o shift, tá? O toggle, você lê o botão. Se tiver 0, você apaga o LED. Se tiver 1, você acende o LED. E aí, basicamente, o que você está fazendo é um LED seguir o botão, tá? Quando ele estiver solto, é para acender o LED. Quando ele estiver apertado, é para apagar o LED. Façam isso. Vocês vão ver que vai ser já um desafio para vocês. E aí, na semana que vem, eu mostro para vocês. Vamos lá, a solução disso, tá? Não é difícil. E 2, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como faz essa coisa com o mecanismo de interrupções, tá? Que é a técnica que a gente vai, a padrão, para fazer esse tipo de coisa. Ler alguma coisa e reage a isso. Fazer um sistema que a gente chama de reativo. Tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Que eu preciso trocar de reunião aqui agora. Show. Deixa eu parar de gravar.